Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 61. Não existe muro impenetrável, especialmente para um grupo de ninjas que ganha vida através da inteligência. Em pouco tempo, muitos ninjas ficaram sabendo da comoção dentro do clã Hyuga. Tratava-se de uma rara operação conjunta entre a Raiz e a Anbu, mas essa foi toda a informação que eles conseguiram descobrir. Ir além disso seria cavar fundo demais. Contudo, para surpresa de todos, o clã Hyuga acabou por expor toda a questão por conta própria. Na reunião regular dos Jounin no dia seguinte, Hyuga Yashi pediu sinceras desculpas ao terceiro Hokage e tomou a iniciativa de explicar o ocorrido. Só então os Jounin entenderam por que Danzou havia feito tanto alarde. Era quase como se ele tivesse rompido os laços com a família Shimura. De repente, muitas pessoas olharam para Yashi com compaixão. Ser enganado e levado a tal extremo pelos anciãos de seu próprio clã, como chefe do clã, era realmente frustrante. Diante daqueles olhares, Yashi permaneceu impassível. O motivo pelo qual ele mencionou isso na frente de tantas pessoas foi para demonstrar a obediência do clã Hyuga e, ao mesmo tempo, tomar a iniciativa de prejudicar a própria reputação. De fato, o terceiro Hokage ficou muito satisfeito com a compreensão da situação por parte de Yashi. Ele não apenas não o responsabilizou, como ainda repreendeu Danzou em seu nome, dizendo que ele havia agido de forma muito agressiva e deveria ter resolvido a questão em particular, em vez de manchar a reputação de um clã prestigioso. Yashi teve vontade de rir daquilo. Se a reputação de um clã prestigioso não deve ser manchada, por que enviaram os Anbu para assistir? Mas aparentemente Yashi só conseguiu expressar gratidão, afirmando que o clã Hyuga não guardava ressentimentos. O assunto foi encerrado de forma agradável. A reputação do terceiro Hokage foi mais uma vez elevada, e Yashi compreendeu que o clã Hyuga não seria mais alvo de ataques no futuro. A crise estava completamente resolvida. Os interesses de ninguém foram prejudicados, exceto talvez a reputação de Danzou, que sofreu mais um golpe. Você quer que eu mate os descendentes de Hyuga Ireta? Após compreender a causa raiz do conflito com o clã Shimura, Pakura perguntou suavemente, com um tom de voz carregado de fria intenção assassina. Não há necessidade. Yami tomava leite com um canudo, as bochechas estufadas. O velho sabe cortar a grama e arrancar as raízes melhor do que nós dois. Não precisa se preocupar. É verdade. Pakura sentiu lentamente. A notoriedade de Danzou era bem conhecida nos altos escalões das 5 grandes nações. Se ele não conseguia lidar nem com algo tão pequeno, você foi arrastado para essa confusão sem motivo algum. Pakura lançou um olhar presunçoso para o garoto ao seu lado. Pensei que alguém estivesse usando você para atacar o Danzou. Não imaginava que o verdadeiro alvo fosse o líder da sua equipe. Quem disse que não foi? Yami suspirou. Esashi-sensei realmente me causou muitos problemas. Não vou superar isso a menos que me ofereçam pelo menos 10 rodadas de churrasco. Após terminar o último gole de leite, ele pulou da cadeira. Você me lembrou. Vou pedir a ele agora mesmo uma indenização por danos morais. Pakura olhou para as costas de Yami enquanto ele saía correndo e gritou atrás dele. O exame Chunin está chegando. Você não vai estudar em casa? Você não leu nada do material escrito. Sem nem se virar, Yami acenou para ela casualmente. Não se preocupe, eu me formei na academia em 1 ano. Pakura refletiu sobre isso e percebeu que, com o talento de Yami, talvez realmente não importasse se ele estudasse ou não. Após sair de casa, Yami foi primeiro visitar Yugao e Kurenai, que estavam jantando juntos na casa de Yugao. Dada a sua posição atual, eles não tinham conhecimento suficiente para saber os detalhes do que aconteceu na casa Hyuga. Depois de ouvirem a história completa de Yami, todos ficaram atônitos com suas visões de mundo abaladas. Somos da mesma aldeia, mas eles são tão cruéis. Você foi claramente capturado. Como puderam culpar o professor Izashi? Que personalidade vil. Ele traiu os interesses da aldeia por causa de rancores pessoais. Merecia morrer. Yugao estreitou os olhos, um brilho frio reluzindo neles, sua mão instintivamente repousando sobre a espada. Sim, ele merecia morrer, então eu o matei. Yami acariciou a anta dos sonhos que havia se afastado por tédio. Mas não trate os clãs Hyuga principal e secundário como uma única família. O clã secundário nada mais é do que um servo do clã principal. Kurenai franziu a testa e olhou para Yami com uma expressão confusa. É mesmo tão ruim assim? O clã Uchiha não parece ter divisões de classe tão rígidas. Yami explicou. Devido à existência do selo pássaro enjaulado, a família principal pode tirar a vida dos membros da família secundária a qualquer momento. Talvez tenha sido criado originalmente para impedir que o Byakugan vazasse, mas com o tempo, a família principal parou de tratar a casa secundária como seres humanos. Muito bem, não vamos mais falar sobre isso. Yami ergueu a mão e a anta onírica, parecida com um porco, desabou com um baque surdo. Vim te procurar para que possamos ir ver o professor Izashi juntos. Ele me deve uma compensação emocional. Kurenai ficou boquiaberta. Você não acabou de extorquir 100 milhões de ryu do clã Hyuga? Por que está atrás do professor Izashi agora? Esse dinheiro é intocável. Yami parecia completamente sério. São minhas economias para me casar. Kurenai não resistiu à tentação de brincar. Yami, por que você não me dá esse dinheiro? Quando você crescer, eu me caso com você. Quando eu crescer, você será uma senhora idosa. Não valerá muito, mas posso reservar 5 milhões para você. Você é a velha senhora. Kurenai gritou furiosamente. Lembre-se do que você disse, esses 5 milhões são meus. E eu, Yami-kun, provocou Yugao. Você sabe cozinhar e é mais jovem que a Kurenai. Vou contar 10 milhões para você. Então, agradecerei sua generosidade. De nada. Seu pirralho, tão parcial. Kurenai arrancou furiosamente a anta dos sonhos das mãos dele, enquanto Yugao e Yami sorriam um para o outro.
Após saírem da casa de Yugal, os três foram em busca de Izashi. Considerando que Yami havia causado um grande alvoroço no clã Hyuga ontem, seu retorno repentino hoje assustou bastante Yashi. Ele pensou que Yami estivesse ali para causar mais problemas. Eles chegaram a enviar alguém ao escritório do Hokage para falar para o terceiro Hokage, apenas para descobrir que Yami estava procurando por Izashi. Acabou sendo um alarme falso. Entretanto, Yami já havia chegado ao pátio de Izashi. Lá, ele conheceu Hyuga Neji, que tinha 4 anos naquele ano. As crianças deste mundo eram verdadeiramente adoráveis. O Neji que cresceria para se tornar taciturno e vingativo ainda não havia mudado. Com suas bochechas redondas, ele ainda parecia um pouco ingênuo e fofo, daquele tipo que dá vontade de apertar. Então Yami fez exatamente isso. Neji fez beicinho e parecia prestes a chorar. Yami lhe entregou um doce que tirou do bolso, e Neji imediatamente abriu um sorriso. É tão fofo. Bom, né? A parte amarga vem depois. Neji não entendeu e olhou para o garoto mais velho, confuso. Doces são sempre doces. Como pode haver algum amargo? Yami sorriu e não explicou nada. Seu pai é meu sensei, então eu sou seu irmão mais velho. Então de agora em diante você vai me chamar de irmão mais velho e eu vou te chamar de cunhado. Que tal? Izashi, que estava saindo da cozinha com um prato de frutas, ouviu isso e quase deu uma gargalhada. Não tenho uma filha para você se casar, apenas este filho. Primo também serve. Não me importo, murmurou Yami. Grande irmão. Neji não entendeu nada daquilo e gritou alegremente. Bom menino, você tem um futuro brilhante. Yami deu um tapinha na cabeça dele. Vamos. O irmão mais velho vai te levar para comer churrasco. Seu pai vai pagar. Obrigado, irmão mais velho. Izashi estava confuso. Por que ele estava pagando de novo? Kurenai interveio. Sensei, foi por sua causa que encontramos aquele ninja de Iwagakure. Não deveria nos recompensar? O rosto de Izashi congelou. Ele suspirou impotente e concordou. O grupo foi ao Yakinikuki e fez um banquete. No caminho, encontraram muitos ninjas de outras vilas. Conforme a data do exame se aproximava, vários genins de outras vilas já haviam chegado a Konoha. Quando se separaram à noite, Izashi, carregando Neji enquanto ele dormia, parou Yami e pediu desculpas sinceramente. Yami, me desculpe por ter te envolvido nessa confusão por minha causa. O clã Shimura nunca tem medo de problemas, porque nós somos o problema para os outros. Yami sorriu e balançou a cabeça. Além disso, o clã Hyuga já não me compensou? Honestamente, estou bastante satisfeito. Izashi discordou. Essa foi a compensação do clã para você. Se precisar de alguma coisa, pode vir falar comigo a qualquer momento. Certo, vou me lembrar disso. Yami acenou ao sair. Estou indo para casa. Ele não havia sido nada humilde. Estava realmente satisfeito com os ganhos de ontem. Era como se o clã Hyuga tivesse algum tipo de bônus. Ontem, ele ativou mais de 50 vínculos de primeiro nível, e mais de 90% deles concederam pequenos aumentos em seus atributos físicos. Após uma única rodada, sua força física aumentou em cerca de 50%, e até mesmo seu chakra subiu quase um nível completo. Isso fez Yami suspeitar que ele não tinha ido ao clã Byakugan ontem, mas sim que tinha se deparado com alguma academia de musculação escondida. Caso contrário, porque todas as recompensas estariam relacionadas ao condicionamento físico. Mas esse nem foi o maior ganho. Seu maior prêmio veio logo antes de ele sair do pátio. O anfitrião estabeleceu um vínculo com Hyuga Hinata. Recompensa. Talento especial linhagem Otsutsuki fraca. Yami ficou estupefato ao ver a notificação do sistema, pensando que estava alucinando. Mas assim que chegou em casa e abriu o painel de status, viu o custo da atualização do talento, 5.000 pontos de vínculo. Isso provou que seus olhos não estavam mentindo. Era realmente a linhagem sanguínea Otsutsuki. Ele ficou eufórico durante metade da noite, até que ele percebeu que a recompensa era basicamente inútil. Pelo menos, por enquanto. Após obter a linhagem sanguínea Otsutsuki, Yami descobriu que absolutamente nada havia mudado. Nenhum chifre brotou de sua cabeça. Nenhuma protuberância apareceu em suas costas. Nem mesmo seu chakra havia aumentado o suficiente para atingir 0,1, a unidade mínima de exibição no sistema. Talvez quando ele atingisse um nível mais alto, seus efeitos aparecessem gradualmente. Mas por enquanto, era como não ter nada. Gastar 5.000 pontos de vínculo para aprimorar uma habilidade com efeitos desconhecidos? Yami ainda não era tão rico assim. Então, depois de perceber que tinha se animado à toa, Yami foi para a cama um pouco deprimido. Ele precisou beber 3 caixas de leite hoje só para se recuperar. Nos dias seguintes, Yami esteve constantemente rodeado de garotas. Izumi fazia o papel de mascote, sendo fofa todos os dias para animá-lo. Yugal e Kurenai pararam de aceitar missões, ensinando sobre os assuntos das provas e as pequenas armadilhas escondidas nelas. Yugal também preparava 3 refeições por dia para garantir que tivesse uma nutrição balanceada. No mínimo, Yami tinha certeza de que havia engordado alguns quilos nos últimos dias. Mesmo com treino diário, ele não conseguia queimar todas as calorias que consumia com uma alimentação tão saudável. Finalmente chegou o dia da prova. Como a academia estava sendo usada como local de prova, os alunos tiveram o dia de folga. Logo pela manhã, o grupo se reuniu em uma doceria. Foi ideia da Kurenai. Ela disse que comer sobremesas de manhã traria boa sorte e que o melhor seria comer dango. Eles eram os únicos clientes da loja naquele horário. Pakura usava máscara e segurava um documento na mão. Há um total de 7 países participando deste exame Chunin, disse ela. Konoha tem 52 participantes. Suna tem 30, Iva tem 30, Ami tem 15, Taki tem 9, Kusa tem 9 e Kava tem 9. Isso dá um total de 154 pessoas.
Tão poucos? Yami, mastigando um doce anco-dango, franziu a testa, claramente insatisfeita com o resultado. Excluindo Konoha, as outras vilas mal tinham mais de 100 habitantes. Mesmo que ele os matasse a todos e criasse laços profundos com cada um deles, as recompensas não seriam tão grandes. É bem baixo, concordou Kurenai. Quando só Konoha participava dos nossos exames internos, os números eram praticamente os mesmos. De acordo com informações coletadas pela Raiz, a voz de Pakura ficou estranha. Muitos genin decidiram adiar a participação por causa da reputação de Uchiha Itachi e sua como gênios. De qualquer forma, Konoha realizará 2 exames por ano daqui para frente. É apenas um atraso de 6 meses. Yami ficou ainda mais irritado. Diga logo que a culpa é minha. Por que envolver o Itachi nisso? Ele nem chega aos meus pés. Tudo bem, você é o mais forte, disse Pakura, rindo e o incentivando como se fosse uma criança. Izumi assentiu seriamente. Sim, Yami-kun é o melhor. Kurenai levou a mão à testa. Vocês o mimam demais. Um dia ele estará completamente mimado. Yugal também sorriu, embora seus olhos demonstrassem um toque de dúvida enquanto olhava para Pakura. Essa mulher não parecia uma ninja da raiz típica. Os membros da raiz que ela tinha visto não demonstravam esse nível de emoção. No máximo, tratavam Yami com respeito, não com esse tipo de afeto indulgente. Mas ela guardou essas dúvidas para si. Contanto que tivesse certeza de que Pakura não faria mal a Yami, tudo estava bem. Após o café da manhã, Yami dirigiu-se ao local do exame, cercada por várias garotas. Ao longo do caminho, muitas pessoas olhavam fixamente para o grupo. Quando viram que apenas Yami estava entrando na sala de exames, algumas delas começaram a murmurar entre si. De qual clã é esse jovem mestre? A vaga de promoção já foi decidida? Talvez ele tivesse chegado atrasado, mas Yami não se deparou com as táticas usuais de desorientação para enganar os candidatos e levá-los à sala de aula errada. Ele chegou à sala 3-2 sem problemas. Bang! A porta bateu com força atrás dele. A sala que antes estava cheia de barulho ficou instantaneamente em silêncio. De uma atmosfera ruidosa para um silêncio absoluto. Era um auditório com arquibancadas. Sob o olhar de centenas de pessoas, Yami entrou. Ao perceberem que aquele garoto arrogante era apenas uma criança, algumas pessoas não conseguiram se conter. Todos os jovens de Konoha são tão arrogantes assim? Ele veio sozinho? Onde estão os companheiros de equipe dele? Haha. Quanto mais arrogante ele for agora, mais rápido ele vai morrer. Eu já estou de olho nele. Tic. Ele é até bonitinho. Provavelmente vai partir muitos corações quando crescer. Uma pena que não vai viver para aproveitar. Yami lançou um olhar zombeteiro para um ninja de Iva e desapareceu num borrão. Todos piscaram. Yami havia desaparecido de onde estava. Quando ele reapareceu, já estava diante dos genin de Iva. Um único soco fraturou seu braço. Então ele o agarrou pelo pescoço e o jogou pela janela. Colidir. A janela da sala de aula estilhaçou-se. O ninja de Iva gritou ao cair no chão. Não era alto o suficiente para matar um genin, mas com certeza ele não faria o exame. Seu pirralho. Você se atreve a brigar aqui? Seus companheiros de equipe ficaram furiosos, e os outros genin de Iva encararam Yami com raiva. Nesse instante, um ninja de Konoha vestindo um colete verde e óculos escuros entrou. Que barulho é esse? Se você não quer fazer a prova, sai agora. Qualquer pessoa que causar problemas será imediatamente desclassificada. Os genin ficaram em silêncio. Um dos genin de Iva murmurou. Examinador, aquele garoto atacou meu companheiro de equipe. A boca do ninja de Konoha se contraiu e ele respirou fundo. Isso aconteceu antes de eu entrar. Já que seu companheiro de equipe foi expulso, seu time também está desclassificado. Agora saia. Capítulo 62. Embora Konoha fosse a sede deste exame, em nome de uma aparente imparcialidade, os fiscais não seriam flagrantemente tendenciosos. Não, isso não foi favoritismo. Foi praticamente cumplicidade. Mas Yamashiro Aoba se sentia miserável. Na noite passada, enquanto desfrutava de um banho relaxante antes de dormir, vários membros da raiz invadiram sua casa. Nem sequer o deixaram trocar de roupa e o arrastaram diretamente para a presença de Danzou. E Danzou tinha apenas uma instrução: garantir que Shimura Yami avançasse para a segunda fase do exame. Yamashiro Aoba já tinha ouvido falar um pouco sobre Yami, um gênio à altura do famoso prodígio Uchiha. Na opinião dele, já que Yami era um gênio, passar num simples exame Chunin deveria ser fácil. Então, ele concordou sem hesitar. Danzou teve a gentileza até de pedir a um ninja da raiz que o escoltasse de volta da mesma maneira, e o jogasse de volta na banheira. Ele pensou que seria um trabalho fácil, mas no momento em que chegou à sala de exames hoje, Yamashiro Aoba percebeu que algo estava errado. As coisas não eram como ele havia imaginado. Ele havia presumido que Danzou estava apenas sendo um avô superprotetor, querendo uma pequena garantia para seu neto. Mas agora, com certeza só alguém como Danzou, que conhecia Yami melhor do que ninguém, poderia prever que ele causaria problemas e ainda assim lhe dar tal tarefa. Felizmente, com seus óculos escuros, ninguém conseguia ver o arrependimento e o desamparo nos olhos de Yamashiro Aoba. E daí se eu o expulsasse? A voz de Yamashiro Aoba era fria, e uma aura aterradora emanava de seu corpo. Para aumentar a intimidação, ele chegou a ativar seu genjutsu característico, assustando o grupo de genin. Yamashiro Aoba ficou muito satisfeito com o resultado e continuou calmamente. O exame começou no momento em que vocês entraram nesta sala de aula. Por que você acha que permitimos que você chegasse mais cedo? Para lhe dar a oportunidade de coletar informações, avaliar seus oponentes e até mesmo eliminá-los. Se você não for tão habilidoso quanto os outros, ser expulso da sala de exame é culpa sua. Mas isso também não é ruim. Yamashiro Aoba zombou de repente. Ser eliminado tão facilmente só prova que ele não era qualificado para passar neste exame. Ele teve sorte de sobreviver. Seu tom tornou-se sombrio.
Porque os próximos exames não serão tão fáceis quanto este. Pessoas vão morrer. Vocês dois, seus companheiros de equipe, estão agora desqualificados. Saiam da sala imediatamente. O que vocês ainda estão fazendo aqui? Todos os candidatos se voltaram para olhar os dois genin diva restantes. Seus rostos estavam pálidos e no fim, saíram da sala envergonhados, sem dizer mais uma palavra. Finalmente, tudo voltou ao normal. Yamashiro Aoba soltou um suspiro de alívio. Tudo o que ele acabará de dizer era completamente improvisado. No entanto, eliminar alguns candidatos estava dentro de sua autoridade, e ele não seria responsabilizado posteriormente. Essa fase finalmente havia terminado. Você aí, candidato. Encontre um lugar rapidamente, o exame está prestes a começar. Yami deu de ombros, examinou a sala com um olhar e de repente avistou um assento vazio. Caminhou até lá, com um leve sorriso nos lábios. Em pouco tempo, ele já havia acumulado mais de 80 recompensas em títulos. Embora fossem todas habilidades e chakra de nível genin, o que não lhe trazia muitos benefícios, os pontos de vínculo em si representavam uma quantidade considerável. Muito bom. Uma ótima safra de produtos frescos. Yami sentou-se e olhou de relance para o colega de prova, separado por uma cadeira vazia, sorrindo. Itachi, quanto tempo? Ouvi dizer que um dos seus companheiros de equipe morreu e que o terceiro Hokage completou a equipe para você. Gostaria de saber quem é o azarado. Poderia me apresentá-lo? A expressão de Itachi tornou-se fria. Perder um companheiro de equipe de confiança foi uma ferida profunda, especialmente porque esse companheiro morreu para protegê-lo. Ouvir Yami mencionar isso tão casualmente, e até mesmo sugerir que ele era um azarado, enfureceu o geralmente calmo Itachi. Yami, meu companheiro de equipe, era um ninja de Konoha. Ele deu a vida pela vila. Suas palavras não demonstram respeito pelos que caíram. Estou apenas relatando os fatos. Yami sorriu levemente, ignorando o tom hostil e o olhar penetrante de Itachi, e continuou. Eu dei uma olhada em alguns registros recentemente. Parece que ninjas que se aliam ao clã Uchiha nunca têm boa sorte. Você conhece o Uchiha Obito, não é? Itachi fez uma pausa e assentiu lentamente. Claro, ele é um herói da folha. Claro, chame-o de herói se quiser. Mas a que custo? Yami abriu lentamente a palma da mão e começou a contar nos dedos. Como ele estava naquele time, eles foram alvos de Iva Jounin. O gênio Kakashi quase morreu e perdeu um olho. Após receber o Sharingan, ouvi dizer que ele não conseguiu progredir muito devido à incompatibilidade de linhagem sanguínea. Sua companheira de equipe, Nohara Rin, morreu na guerra. E seu sensei, Namikaze Minato, também morreu na rebelião da Kyuubi. Então me diga, não parece que se aliar aos Uchiha traz azar? Itachi permaneceu em silêncio. O que Yami disse o abalou um pouco. Tudo era verdade. E ele tinha uma vaga sensação de que o inimigo que aparecerá naquela época viera especificamente em busca do Sharingan. Se seu companheiro de equipe não tivesse se sacrificado, ele também poderia ter morrido. Mas Itachi era alguém que aspirava a grandes coisas. Seu coração logo se acalmou novamente. Yami, tudo isso aconteceu por falta de força. Vou me esforçar para ficar mais forte, proteger meus companheiros de equipe e a vila, e dissipar esses rumores. Espero que sim. Yami deu de ombros, sem fazer mais nenhum comentário. A breve troca de palavras terminou ali, pois todas as provas já haviam sido distribuídas. Escutem com atenção. As regras para esta prova escrita são diferentes de tudo que vocês já viram antes, anunciou Yamashiro Aoba. Primeiro, cada resposta correta vale 1 ponto. Cada resposta errada deduz 1 ponto. A pontuação é calculada com base em uma equipe de 3 pessoas, exceto em circunstâncias especiais. Em segundo lugar, se você for pego trapaceando, perde 2 pontos. Se a pontuação de alguém for 0 ou menos, toda a equipe é desclassificada. Terceiro, a pontuação total da equipe não deve ser inferior a 18 pontos. Você tem 90 minutos. Comece. Assim que Yamashiro Aoba terminou, muitos genin imediatamente se concentraram e começaram a escrever. Yami folheou lentamente toda a prova. Após ler, ele ficou em silêncio. Ótimo. Eram apenas 10 perguntas. Sem questões de múltipla escolha ou verdadeiro ou falso, apenas questões dissertativas. Além de 2 relacionadas a venenos, conhecimento que ele havia adquirido durante o treinamento com a raiz, o resto. Que diabos é isso? Maldito sistema. Por que não lhe dá um talento que aprimore a memória e o conhecimento acadêmico? Se não, como ele conseguiria se virar na base da força bruta? Ao olhar para Itachi, que já rabiscava furiosamente e havia terminado 2 perguntas, o humor de Yami piorou. Esqueça. Yami suspirou com o rosto emburrado. Nesse caso, ele simplesmente rebaixaria todos ao mesmo nível. Ele bocejou, apoiou a bochecha direita na mão e rabiscou casualmente na mesa com a esquerda. 3 segundos depois. Técnica do portador das trevas, murmurou Yami em silêncio. Foi como se uma força estranha tivesse sugado toda a luz da sala de aula. Em apenas 2 segundos, tudo escureceu até que eles estivessem imersos em uma escuridão total. Aquilo era escuridão total. Nem mesmo o Sharingan conseguia enxergar através dela. Seiju Tobirama realmente tinha raiva do clã Uchiha. Apesar de ser Hokage, como o clã Uchiha era especializado em liberação de fogo, o elemento mais forte de Tobirama passou a ser a liberação de água. A maioria das técnicas proibidas que ele desenvolveu foram criadas para combater o clã Uchiha. A técnica do deus voador do trovão interrompia a visão dinâmica. A técnica do portador das trevas cegava o Sharingan. Até mesmo os clones das sombras eram indistinguíveis de corpos reais. Mas se Tobirama soubesse que o jutsu que ele criou estava sendo usado para trapacear, só para passar na primeira fase do exame Chunin, ele provavelmente ressuscitaria furioso e tiraria de Yami o direito de usá-lo. Que diabos está acontecendo? Está tudo escuro. Não consigo nem ver minha mão na minha frente. Quem usou ninjutsu? Cancelem isso depressa. Droga, eu só tinha copiado até a metade.
Na escuridão, após um breve momento de silêncio atônito, os candidatos irromperam em reclamações e gritos. A sala de aula estava tão barulhenta quanto um mercado. Silêncio! Permaneçam em seus lugares. Não se mexam. O candidato na terceira fila, terceiro assento da esquerda. Menos 2 pontos. Se você se levantar de novo, será desclassificado. A voz de Yamashiro Aoba ecoou. Com sua habilidade de localizar fontes sonoras, ele ainda conseguia encontrar candidatos e detectar movimentos sutis mesmo sem enxergar. Após repreender vários alunos em sequência, ele conseguiu restabelecer a ordem, mas ainda se ouvia um zumbido constante por toda a sala. Itachi manteve a calma durante todo o incidente. Ele não gritou nem questionou. Ele simplesmente se virou na direção de Yami, com um olhar sério nos olhos. Embora não tenha visto Yami usar o jutsu, ele provavelmente era o único na sala capaz de fazê-lo. Até mesmo o Sharingan ficou cego. Essa técnica era muito restritiva para o clã Uchiha. Que tipo de ninjutsu era esse? Itachi, você está tentando espiar minhas respostas? Yami falou de repente. Você consegue me ver? Consigo sentir seu olhar. É muito pervertido. Itachi. No pódio, Yamashiro Aoba já estava suando muito. Ele havia tentado todos os métodos que conhecia para dissipar a técnica, mas nada funcionou. A sala permaneceu escura, e a paciência dos examinandos estava se esgotando. Yamashiro Aoba só podia esperar que o Hokage e os Jounin responsáveis pelo exame encontrassem uma solução em breve. Caso contrário, este teste se tornaria uma verdadeira farsa. Escritório do Hokage, edifício do Hokage. Vários monitores na sala estavam conectados às salas de exame e podiam transmitir as imagens em tempo real. Mas naquele momento todas as telas estavam pretas. Um grupo de oficiais superiores e Jounin de Konoha, reunidos para observar, ficaram perplexos, e a sala mergulhou em completo silêncio. Esta é a técnica do Lord Tobirama, não é? Koharu foi a primeira a falar com um tom nostálgico na voz. Lembro-me de quantos alvos Tobirama assassinou com essa técnica. Pensando nisso agora ainda parece muito vívido. Agora não é hora de relembrar o passado, Koharu. Hiruzen deu uma tragada profunda em seu cachimbo e expirou lentamente. O primeiro exame foi interrompido. Precisamos resolver isso imediatamente, ou como as outras vilas verão Konoha. Danzou, essa confusão toda foi causada pelo Yami. Diga-me como lidar com isso. Eles já tinham analisado as imagens de vários ângulos. Mesmo sem elas, todos sabiam que Yami era a única pessoa na sala capaz de usar aquela técnica. Bagunça? Não vejo bagunça nenhuma. Danzou, imperturbável diante da tentativa de Hiruzen de transferir a culpa, respondeu calmamente. Este exame tem como objetivo testar a capacidade de um ninja de coletar informações e observar. Yami simplesmente impediu que outros coletassem informações. Sua técnica é tão avançada que nem mesmo o examinador percebeu. Isso está completamente dentro das regras. Danzou até parecia orgulhoso. Eles são simplesmente incompetentes. Não vejo problema nenhum no que Yami fez. Se dependesse de mim, eu eliminaria todos os outros e promoveria Yami diretamente a Chunin. Não. O terceiro Hokage recusou sem hesitar. Há 3 fases no total. Eliminar todos na primeira rodada vai contra as regras. Além disso, o Daimyo e muitos dignitários estrangeiros estarão presentes na terceira rodada. Se eliminarmos todos agora, o que mostraremos a eles? No entanto, Danzou tinha razão. Forçar Yami a cancelar o jutsu só o afastaria ainda mais. Crianças da idade dele eram naturalmente rebeldes. Deixar uma má impressão agora era arriscado. Eis o que faremos. Após pensar um pouco, Hiruzen disse, como compensação, permita que Yami avance automaticamente para a próxima fase. Os demais continuarão o exame normalmente. O que acham? Concordo. Os 2 anciãos assentiram. A proposta de Hiruzen lhes agradou bastante. Os outros Jounin também a consideraram justa. Mas, não concordo. Danzou subitamente ficou agitado. Qual o sentido de deixar Yami avançar sozinho? Aqueles que conhecem sua força entenderão, mas aqueles que não conhecem pensarão que eu manipulei tudo. Por que a reputação de Yami deveria ser manchada por causa desse lixo? Continuo dizendo isso. Ou promovem Yami a Chunin agora, ou esperam 10 minutos e eliminam de acordo com as regras originais. Hiruzen estreitou os olhos. Algo estava errado. Definitivamente errado. Ele conhecia Danzou muito bem. Danzou parecia estar bancando o Durão como sempre, mas suas intenções eram óbvias demais. Ele insistia para que todos os outros fossem eliminados. Parecia que ele estava tentando proteger Yami, mas não era isso. Com a força de Yami, esses outros candidatos não representavam uma ameaça. Contanto que ele fosse cuidadoso, certamente avançaria com as melhores notas. Então foi o contrário. Danzou queria que todos passassem? Hiruzen rapidamente descobriu o verdadeiro motivo de Danzou. Nesse caso, Danzou, eu sou Hokage. A voz de Hiruzen tornou-se severa. Yami causou tumulto na sala de exames, e agora você está criando ainda mais caos aqui. Nesse caso, todos avançarão. Que a segunda rodada decida a verdade. Você vai se arrepender disso, Hiruzen. Danzou saiu furioso, batendo a porta. Mas assim que a porta se fechou, ninguém percebeu o leve sorriso de satisfação no rosto de Danzou. Eles também não perceberam que Hiruzen estava com o mesmo sorriso. Hiruzen apenas fingiu cair na armadilha de Danzou. Quaisquer que fossem os verdadeiros objetivos de Danzou, ele o deixou acreditar que havia conseguido. Assim que tudo se acalmasse, Hiruzen estabilizaria a situação e aumentaria sua reputação, ao mesmo tempo que suprimiria a influência de Danzou. E o mais importante, isso envolvia Yami. Ele estava procurando uma desculpa para trazê-lo até aqui. Não esperava que Danzou lhe entregasse tudo de bandeja. Uma situação em que todos saem ganhando. Kakashi. Hiruzen olhou para o teto. O ninja mascarado de cabelos prateados desceu e ajoelhou-se diante dele. Transmita minhas ordens aos candidatos.
Diga a Shimura e Yami para cancelar sua técnica. O primeiro exame terminou. Todos os candidatos restantes avançarão. Não haverá mais eliminações. Entendido. Kakashi inclinou levemente a cabeça e desapareceu instantaneamente. Capítulo 63. A distância entre o prédio do Hokage e a Academia Ninja não era grande, e Kakashi chegou em frente à sala de exames em apenas 2 minutos. Ao abrir a porta, a luz diante de seus olhos desapareceu instantaneamente. Ele não conseguia enxergar nada com clareza. Que técnica estranha, digna de ser a obra-prima do segundo Hokage. Kakashi pensou consigo mesmo, mas não se esqueceu de sua tarefa e gritou em voz grave. Shimura Yami, o Hokage ordenou que você cancelasse a técnica. Você passou no primeiro exame. A voz de Kakashi diminuiu, mas após alguns segundos, o quarto ainda estava envolto em escuridão. O jutsu não foi cancelado, mas os genin dentro dele entraram em fúria. Quem é Shimura? Foi ele quem causou tudo isso? Ele interrompeu a prova e não foi desclassificado, mas sim promovido? Isso é uma armação. Com certeza uma armação. Konoha está jogando sujo. Diante das reclamações, Yami apenas fechou os olhos levemente, sem demonstrar qualquer preocupação. Kakashi não teve outra escolha senão repetir a decisão do terceiro Hokage. A primeira fase do exame foi um teste das suas habilidades de coleta de informações. 3 examinadores Chunin foram posicionados na sala para fornecer as respostas corretas. Contudo, como nenhum de vocês conseguiu decifrar o jutsu de Shimura, o terceiro Hokage decidiu abrir uma exceção e permitir que todos vocês avancem. Se você ainda não consegue entender isso, então saia de Konoha e faça o exame na sua própria vila. Talvez lá eles te tratem com carinho. Os genin ficaram aliviados. Não ter que responder aquela prova cheia de perguntas enigmáticas e ainda assim passar de ano, que ótimo negócio. Num instante, a maior parte do ressentimento que sentiam por Yami desapareceu. Naquele instante, a escuridão se dissipou como a maré que recua, e a luz preencheu a sala de aula novamente. Depois de estarem imersos na escuridão total, muitos piscaram repetidamente, não acostumados com o brilho repentino. Yamashiro Aoba sussurrou. Kakashi, você tem certeza de que o terceiro Hokage quer que todos passem? Sim. Kakashi assentiu com um toque de cansaço. Tive uma grande discussão com o ancião Danzou sobre isso. Seu trabalho aqui está feito. Enquanto falava, ele olhou para Uchiha Itachi, e depois para Yami. Que ótimo, quer dizer, finalmente está resolvido. Yamashiro Aoba conteve o riso com grande esforço e bateu na mesa para chamar a atenção de todos. Já que todos vocês passaram no exame, parem de ficar vagando por aí. Em seguida, dirija-se ao 44º campo de treinamento de Konoha. A segunda rodada começa em 1 hora. Os genin da sala de aula saíram de lá muito animados, um após o outro. Yami escreveu lentamente seu nome na folha de prova intocada, depois se levantou e saiu de seu lugar. Ao passar pelo pódio, ele parou em frente a Kakashi e o olhou com curiosidade. Você ataque Kakashi? Esse sou eu. Kakashi também estava observando Yami. Como alguém que conviveu com o terceiro Hokage por muito tempo, ele sabia exatamente o quanto Hiruzen valorizava Yami. Ele também sabia que Yami acabará de matar 2 Jounin de Iva. Nessa idade, ele não seria páreo para Yami. Quando Kakashi se tornou um Jounin aos 12 anos, ele ficou cego do olho esquerdo por um Jounin de Iva chamado Oishi durante sua primeira batalha. Ele só sobreviveu graças a um companheiro de equipe que havia despertado o Sharingan de 2 Tomoe. Yami pareceu notar algo e desviou o olhar para o olho de Kakashi, coberto pela bandana na testa. Esse Sharingan é do seu colega de equipe? Kakashi ficou atônito por um momento, mas assentiu em silêncio. Tire isso, disse Yami de repente. Os olhos de Kakashi se arregalaram em surpresa. Você não é do sangue Uchiha. Esse olho é apenas um fardo para você. Faz muito tempo que você não sente seu chakra fluir livremente, não é? Se você continuar assim, vai se tornar vazio. Kakashi achou surreal que uma criança de 8 anos estivesse falando com ele sobre se tornar Oka no futuro, mas mesmo assim balançou a cabeça e respondeu. Esse olho é a última lembrança do meu melhor amigo. Vejo o mundo através dele, então você não precisa se preocupar. Muito bem, então. Yami suspirou como um adulto. Não me culpe se eu te matar no futuro. Você quer me matar? Por quê? Kakashi não estava zangado, apenas curioso. Porque você impediu meu pai de assassinar o Hokage. Yami falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Se você não tivesse interferido, meu pai já teria conseguido, e eu seria o neto do Hokage agora. Esse lugar não deveria ser meu? O anfitrião e Kakashi formam um laço comovente. Recompensa, chakra do atributo relâmpago supremo. Kakashi achava que aquele garoto era simplesmente mimado. Assassinar o Hokage era um crime capital. O fato de o terceiro Hokage não ter levado o caso adiante já foi uma demonstração de misericórdia. E ainda assim Yami guardava ressentimento por ele não cooperar. Kakashi perdeu imediatamente o interesse na conversa e desapareceu da sala de aula num instante. Anos depois, sempre que Kakashi se lembrava daquele primeiro encontro com Yami, ele tinha vontade de dar um tapa na cara de si mesmo no passado. Se ele soubesse que o garoto era um diabinho, talvez devesse tê-lo convencido um pouco. Caso contrário, por que sofrer tanto? Campo de Treinamento 44, também conhecido como Floresta da Morte, era o maior dos 50 campos de treinamento de Konoha, estendendo-se por um raio de 50 quilômetros. Como o próprio apelido sugeria, estava repleto de perigos mortais. Feras ferozes, terreno traiçoeiro, insetos venenosos e miasma tóxico. Esses fatores fizeram dele o local perfeito para avaliações de sobrevivência ao ar livre. A maioria das segundas rodadas dos exames Chunin foram realizadas aqui. Como a primeira rodada terminou muito rapidamente, os candidatos chegaram antes das 10 horas. O portão ainda estava fechado e os fiscais ainda não tinham aparecido. Enquanto esperavam, muitos olhares se voltaram para Yami.
Os candidatos mais observadores aproveitaram o tempo no caminho para coletar informações sobre Yami. No mínimo descobriram quem ele era, o candidato mais jovem do exame deste ano e o único que o faria sozinho. O jutsu daquele garoto foi o que nos salvou. Sinceramente, eu deveria agradecê-lo. Com um jutsu desses, não podemos subestimá-lo. É melhor lidarmos com ele lá dentro. Caso contrário, acabaremos com outro ataque Kakashi. Alguém entre os Genin murmurou algo sinistro, e logo em seguida, muitos se voltaram para Yami com intenções assassinas. Nessa fase, a tensão entre as aldeias ainda era alta. Um dos principais motivos para concordar com o exame Chunin conjunto foi demonstrar força. O segundo foi eliminar gênios de outras aldeias. Yami ignorou os olhares deles, encontrou uma árvore grande, sentou-se embaixo dela e bateu no chão com 2 dedos. Ele é mesmo uma criança, zombou o ninja da chuva em voz baixa, ainda brincando na lama. Yami ergueu os olhos, cutucou o chão novamente e memorizou silenciosamente a assinatura de chakra do homem. Haha, não o subestime, alertou seu companheiro de equipe, acenando com a cabeça na direção de um time próximo. Aqueles pirralhos de Konoha nunca são fáceis. Tem um Uchiha ali também. Precisamos ficar de olho neles. Eu sei. Graças ao nome Uchiha, Itachi atraiu mais atenção, enquanto Yami foi comparativamente ignorado. Nesse momento, o fiscal da segunda rodada chegou ao local. Era a mesma pessoa que havia contribuído com um fragmento de talento espacial para Yami. Atrás dele estavam vários ninjas de Konoha com coletes verdes. Sem dizer uma palavra, começaram a distribuir formulários para cada participante. Yami olhou para a mulher com o penteado de 2 coques que sorria para ele e franziu a testa. Sem Kurenai ou Yugal para te ajudar hoje, amiguinho. Tá com medo? Ela deu um tapa displicente no ombro de Yami, rindo antes que ele pudesse responder. São eles que deveriam estar com medo, respondeu Yami secamente, arrancando o formulário das mãos de Mitarashi Anko e assinando-o sem sequer olhar. Então ele olhou para Anko novamente, franzindo ainda mais a testa. Ele suspeitava que o dono da loja de almôndegas não tivesse concluído a missão que lhe fora atribuída. Depois de meio ano, por que Anko não tinha engordado nada? Algo estava errado. Ela havia engordado, nos lugares certos. Antes ela estava atrás de Kurenai, mas agora havia ultrapassado tanto Kurenai quanto Yugal em saúde. Puxa, será que ela se beneficiou do azar? Anko percebeu sua carranca e pensou que ele estava apenas tentando bancar o durão. Ela deu um sorriso irônico. Com medo? Pode me chamar de Onei-san, e se você gritar bem alto, posso correr para te salvar durante a patrulha. Muito responsável da sua parte. Yami disse com a maior seriedade. Parece que você tem o perfil ideal para ser um inspetor. Mesmo daqui a 1000 anos, você ainda será um. Obrigado. Anko respondeu instintivamente sem perceber o sarcasmo de que ela nunca seria promovida. Como era de se esperar da Naruto feminina, completamente alheia à situação. Continue se esforçando. Quando eu me tornar um Chunin, é melhor você me pagar umas almôndegas. Ainda segurando uma pilha de formulários, Anko acenou para Yami com um sorriso em despedida antes de seguir para o próximo grupo. Este é um acordo de vida ou morte. Depois que todos receberam o fiscal Raido Namiashi finalmente falou. Uma vez assinado, se você matar um oponente durante o exame, não será responsabilizado. Mas se você for morto, também não poderá prestar queixa. Então, pense bem antes de assinar. Você tem 10 minutos. Dito isso, Raido Namiashi começou a contar. Ele sinceramente esperava que alguns dos genin amarelassem e recuassem, o que lhe pouparia muitos problemas. Ele nunca havia supervisionado uma segunda fase de exame com tantos participantes. No passado, talvez houvesse mais candidatos no total, mas pelo menos metade teria sido eliminada na primeira fase. Desta vez, vários deles conseguiram passar mais cedo. Que saco! 10 minutos se passaram e Raido Namiashi suspirou. Ninguém havia retornado aos seus formulários. O que significava que todos planejavam participar. Nesse caso, desejo-lhe tudo de bom. Agora, vou explicar as regras. Elas são simples. Cada equipe receberá 2 pergaminhos diferentes antes de entrar, o pergaminho do céu e o pergaminho da terra. Dentro de 72 horas, cada equipe deve entrar por um portão, obter os 2 pergaminhos, chegar à torre na Floresta da Morte e entregar os pergaminhos ao fiscal para passar. Mas os 3 membros da equipe devem chegar juntos. Se não conseguirem chegar à torre a tempo ou se algum membro da equipe se perder, a equipe será desclassificada. Além disso, ninguém tem permissão para abrir os pergaminhos antes de chegar à torre. Se o fizer, será desqualificado e responsabilizado. Depois disso, o tom de sua voz repentinamente baixou, e a cicatriz em seu rosto deixou muitas pessoas tensas. Muito bem, essas são todas as regras. Pelo menos metade de vocês será eliminada. Estarei esperando na torre pelos sobreviventes finais. Após as falas, todos os fiscais, incluindo Anko, dirigiram-se aos portões de ferro e os abriram. Agora, o segundo round começa oficialmente. Um grupo de equipes genin correu para a entrada, mantendo a formação enquanto observava os movimentos das outras equipes. Este foi um teste que avaliou a capacidade geral. Rastreamento, contra-rastreamento, armadilhas, combate e até diplomacia estavam envolvidos. Tudo dependia de qual equipe tivesse melhor coordenação e capacidade de adaptação. Claro, Yami, o único participante, tornou-se alvo de muitos. Sim, seu jutsu anterior havia surpreendido muitos genin, mas esse foi apenas um truque. Ele estava sozinho. Por mais forte que ele fosse, quão forte ele poderia ser? Ele não parecia ter mais de 10 anos de idade. 3 contra 1. A vantagem era clara. Ao perceber a hostilidade direcionada a ele, alguns ninjas de Konoha propuseram formar uma aliança com Yami, mas ele apenas sorriu e balançou a cabeça, caminhando sozinho em direção à floresta. Para eles, isso era a típica arrogância de um gênio. Depois de apanhar, ele aprenderia a ser humilde. Ei,
Shimura e Yami. Em pouco tempo todas as equipes entraram na Floresta da Morte, restando apenas Yami do lado de fora. Anko gritou para ele. O que você está esperando? Entre logo aí. Você está com medo ou algo assim? Anko estava intrigada. Ela não conhecia a verdadeira força de Yami, mas com base no que ouvirá de Kurenai, ele era mais forte do que ela. Ele não deveria ter medo desses genin. As regras dizem que temos que entrar imediatamente após o início da prova? Perguntou Yami. Raido Namiashi ficou atônito, pensou por um momento e balançou a cabeça. Não exatamente, mas quanto mais cedo você entrar, mais fácil será obter vantagem, arme armadilhas, embosque os inimigos. Não preciso ter a vantagem. Yami balançou a cabeça e caminhou na direção oposta sob os olhares atônitos de todos. Ainda não almocei. Preciso ficar aqui por 3 dias. Preciso comprar comida e reabastecer meu pergaminho de armazenamento. Dito isso, ele desapareceu após alguns saltos rápidos. Anko não conseguiu conter o riso. Que criança interessante. Entretanto, dentro da Floresta da Morte, várias equipes posicionadas em emboscada perto da entrada ficaram perplexas. Eles planejavam atacar Yami assim que ele entrasse e pegar um pergaminho, mas ele foi comer? Outras equipes também queriam voltar e reabastecer seus suprimentos, mas o guardião Chunin as impediu imediatamente com uma severa advertência. O que você pensa que está fazendo? Uma vez que você entra na sala de exame, ninguém pode sair a menos que seja aprovado ou eliminado. Você vai desistir? Frustrados, os genin não tiveram escolha a não ser cerrar os dentes e adentrar ainda mais a floresta. Em pouco tempo, encontraram outras equipes e batalhas ferozes e romperam. Capítulo 64. Raido Namiashi tinha visto muitos gênios, e ele próprio já fora um deles. Caso contrário, o quarto Hokage, Namikaze Minato, não o teria escolhido como guarda-costas e lhe ensinado a técnica do deus voador do trovão. Mas Yami foi o primeiro que ele viu com tal personalidade. Nem mesmo Kakashi daquela época era tão arrogante. Por um instante, Raido chegou a questionar se tinha feito certo em permitir que Yami saísse para buscar suprimentos. Então ele chamou um Chunin e o instruiu a se apresentar no escritório do Hokage. Edifício Hokage. As mesmas pessoas de sempre permaneciam sentadas em silêncio. Após receber o relatório, Mitokado Omura e Hiruzen ficaram em silêncio novamente. Ele é mesmo o neto do Danzou? Omura massageou as têmporas latejantes. Como um velho como Danzou, sempre tão inflexível, pode ter um neto tão selvagem? Hiruzen de repente pensou na mãe de Yami, Shimura Saki. O clã Senju parecia apresentar algumas características pouco confiáveis. O primeiro Hokage, por exemplo. Hiruzen ainda se lembrava vividamente dos dias de sua infância com ele. Fora do campo de batalha, sua personalidade era completamente imprevisível. E havia também seu professor, Seiju Tobirama, sarcástico e de língua afiada. E Tsunade, a sobrinha neta de Tobirama. Bem, isso explicou tudo. Hiruzen suspirou. Já que não está escrito nas regras, é permitido. Yami não violou nada. Mas não pode haver essas brechas no próximo exame Chunin. Sim, vamos rever as regras imediatamente. O Chunin que veio dar o relatório curvou a cabeça. Está dispensado. Hiruzen acenou com a mão, dispensando-o. Diga a Raido Namiashi para aumentar o número de patrulhas na Floresta da Morte. Reporte imediatamente qualquer atividade incomum. O plano meticuloso de Danzou para fazer com que todos os genin passassem pela primeira rodada seria revelado em breve na Floresta da Morte. Se eles esperassem até a rodada de eliminação individual na torre, poderia ser tarde demais. Ele precisava monitorar a situação em tempo real. Em outro lugar, Yami foi direto ao Ishiraku Ramen. Tio Teushi, quero 10 tigelas de ramen de porco assado, 10 tigelas de ramen de frutos do mar e 10 tigelas de ramen especial com 2 ingredientes. Todas com as tigelas inclusas. Quanto custa? Oh, Yamiko, por que você está pedindo tanto ramen de uma vez e em tigelas? Teushi ficou atônito com a ordem. Perto dali, a pálpebra de um homem de cabelos prateados se contraiu enquanto ele virava lentamente a cabeça, seus característicos olhos sem vida pousando em Yami. Você não deveria estar fazendo a prova, perguntou Kakashi. Preciso comer primeiro. Senão, vou morrer de fome em 3 dias. Yami sentou-se ao lado de Kakashi e explicou a Teushi. Não se preocupe, chefe. Vou comer isso pelos próximos 3 dias. Não tem nada de errado nisso. Então o Yami já está fazendo o exame Chunin nessa idade, é isso? Teushi sorriu. Kakashi não era tão inteligente quanto você naquela época. Depois da prova, ele sentou bem aqui e comeu 5 tigelas seguidas. Ficou tão cheio que precisou da ajuda de uma colega de classe, uma garota muito gentil, para ir para casa. Muito bem, então, vou preparar seu pedido o mais rápido possível. Obrigado, chefe. Yami se virou para Kakashi com um sorriso irônico. Ele não esperava ouvir uma história tão embaraçosa. Mas com a máscara, ele não conseguia saber se Kakashi estava corando. As palavras de Teushi fizeram Kakashi se lembrar do passado. Após um momento de silêncio, ele depositou algum dinheiro e se levantou para ir embora. Garoto, boa sorte com a prova. Meia hora depois, Teushi havia terminado o pedido, cada tigela repleta de carne extra, quase mais carne do que macarrão. Esta é por conta da casa. Teushi deu uma risadinha. Você precisa se alimentar bem se quiser passar no exame. Yami assentiu com a cabeça, pagou a conta e retirou 3 pergaminhos de armazenamento para selar o ramen. Obrigado, tio. Não é à toa que as pessoas dizem que se Naruto não se tornou malvado, foi graças a Iruka e Teushi. Esse homem era verdadeiramente bondoso. Ele tratava todos com carinho e nunca pedia nada em troca. Até um cadáver sentiria calor. De volta à entrada da Floresta da Morte, os portões já estavam fechados. Apenas um portão de ferro permanecia, guardado por Raido Namiashi. Você finalmente voltou. Se não tivesse retornado, eu teria pensado que você havia desistido. Meia hora não é tão ruim, respondeu Yami, acenando enquanto passava. Sem parar, ele correu para a Floresta da Morte.
As árvores neste mundo já eram enormes, geralmente com mais de 30 metros de altura e troncos com 5 metros de largura. Mas na Floresta da Morte, as árvores eram monstruosas. Poucas tinham menos de 50 metros. Árvores com mais de 100 metros de altura estavam por toda parte, e alguns troncos tinham mais de 10 metros de diâmetro. Mesmo o ninjutsu de alto nível tinha dificuldade em destruí-las. Pirralho, estávamos esperando por você, agora morra. Yami mal havia entrado quando foi emboscado. Uma equipe de genin de Iva havia se camuflado no chão. Assim que Yami acionou uma armadilha, eles lançaram shurikens de cima. Ao mesmo tempo, os três atacaram de ângulos diferentes, investindo com kunais no ar. Eles escolheram um único momento em que Yami não conseguia se movimentar, enquanto estava no ar. Yami nem sequer pestanejou. A espada Kusanagi já estava desembainhada e descreveu um rápido arco. Espada de vácuo. Lâminas de vento de espada dispararam em todas as direções. Os shurikens foram desviados no ar. O vento da espada arremessou os genin de Iva para fora do ar, lançando-os contra o chão e formando uma cratera profunda. Seus olhos se arregalaram, sua pele se rachou e eles ficaram em silêncio mortos. O anfitrião formou um vínculo de vida ou morte com recompensa, chakra genin padrão mais 2, chakra do atributo terra, normal, pontos de vínculo mais 150. Yami sorriu sem sequer diminuir o passo. Como era de se esperar, um homem precisa de oportunidades para ganhar riqueza, assim como um cavalo precisa de pasto noturno para engordar. Valeu a pena enviar todos para a segunda rodada. Chegou a época da colheita. Ao aterrissar, Yami tocou o chão com 2 dedos, fechou os olhos e concentrou-se nas reações de chakra ao redor. Que coincidência! Ele já havia se deparado com a equipe ninja da chuva que o havia ridicularizado mais cedo, e uma assinatura de chakra familiar estava se aproximando. Isso foi. Yami estreitou os olhos e desapareceu dali, a 2 quilômetros de distância. A equipe de Itachi havia se deparado com os ninjas da chuva. Embora a nação da chuva estivesse logo atrás das 5 grandes nações em termos de força, seus ninjas não eram fracos, especialmente aqueles sob a liderança de Anzo. A equipe que eles encontraram era definitivamente qualificada para Chunin. Provavelmente, eles esperaram até este exame para tentar novamente. Mas contra o gênio Itachi, eles ainda não eram suficientes, mesmo com 2 responsabilidades sobre sua equipe. Após uma breve batalha, Itachi os prendeu firmemente com fios de chakra. Maldito seja o clã Uchiha. Esses olhos estão me enganando. Os ninjas da chuva rangeram os dentes de fúria. Não importava o que tentassem, o Sharingan de Itachi enxergava através de tudo. Itachi, imperturbável diante da raiva deles, começou a fazer selos de mão. Tendo testemunhado a crueldade do mundo ninja, ele deixou de ter misericórdia dos ninjas estrangeiros. Então, morra com o destino daqueles que não possuem Sharingan. Estilo fogo, técnica do fogo do dragão. Chamas percorreram o fio em direção aos 3 genin da chuva. Quando estavam prestes a ser engolfados, outra voz ecoou de cima. Estilo de vento, rede de teia. O vento interrompeu as chamas, dissipando o fogo no ar. Yami apareceu diante do ninja da chuva. A expressão de Itachi ficou tensa imediatamente. Ele recuou cautelosamente, criando distância entre eles. Shimura, o que você está fazendo? Ele não entendia. Yami sempre nutrira uma forte hostilidade por ele, desde os tempos da academia. Yami sorriu. Não percebe? Estou roubando sua presa. Os companheiros de equipe de Itachi expressaram suas queixas. Espere aí. Você não está roubando o pergaminho da sua própria equipe? Esses eram oponentes que Itachi subjugou. Isso é muito irracional. Você entendeu errado, respondeu Yami balançando a cabeça. Eu disse que vou roubar a morte, não o pergaminho. Enquanto ele falava, a espada Kusanagi cortou as gargantas dos 3. Sangue jorrou e as cabeças caíram no chão. Tudo pronto. Yami sorriu radiante. Eu fico com as mortes. Você fica com o pergaminho. Até mais. O Itachi atual não lhe interessava, então Yami não se deu ao trabalho de lutar e desapareceu num instante. Os companheiros de equipe de Itachi olharam em choque para a figura que desaparecia. Espere. Ele bloqueou o jutsu do Itachi só para matá-los? Ele nem queria o pergaminho? Matar. As pupilas de Itachi se contraíram. Um relâmpago pareceu atravessar sua mente. Ele finalmente entendeu por que Yami havia causado tanta confusão na primeira rodada. O objetivo era levar todos para a segunda rodada e depois eliminá-los. Essa foi uma ideia do próprio Yami, ou parte de alguma diretriz secreta de Konoha. Itachi sentiu subitamente como se tivesse vislumbrado uma verdade não destinada a estranhos. Ele avançou rapidamente, pegou o pergaminho dos corpos sem cabeça e viu que estava escrito Terra. Exalou aliviado. A equipe deles já possuía o pergaminho Paraíso. Ele se virou para seus companheiros de equipe. Temos os 2 pergaminhos. Vamos para a torre. Os outros 2 não apresentaram objeções. Eram apenas ferramentas para Itachi passar no exame. Com Itachi se movendo mais rápido do que antes, os outros 2 tiveram que cerrar os dentes para acompanhá-lo. Ele permaneceu distraído durante todo o caminho. Não era que ele temesse que Yami os atacasse. Ele estava pensando, se Yami matasse muitos ninjas estrangeiros, a frágil paz se desintegraria em guerra novamente? Yami não sabia que Itachi havia entrado em mais uma rodada de conflito interno. Ele estava muito ocupado rastreando ninjas estrangeiros. Nessa floresta que se estende por milhares de quilômetros quadrados, encontrar dezenas de equipes não foi tão fácil quanto parecia. Mas isso também significava menos chances de alguém roubar suas mortes. Mesmo as equipes que perdessem seus pergaminhos não recuariam.
Elas simplesmente caçariam outras e tentariam se recuperar roubando ambos os pergaminhos. E assim passaram-se 2 horas e meia. Yami já havia matado 9 ninjas de Iva, 6 ninjas de Suna e mais 3 ninjas da chuva. Algumas equipes começaram a perceber que havia uma presença aterradora nessa prova. O monstro que só matava sem levar pergaminhos. Até mesmo os guardas que patrulhavam a Floresta da Morte testemunharam a brutalidade de Yami. Lembrando-se das ordens do terceiro Hokage, eles rapidamente transmitiram a notícia por meio de falcões mensageiros. Ao receber o relatório, a expressão de Raido Namiashi mudou. Ele correu imediatamente para o prédio do Hokage. Capítulo 65. Hiruzen fumava seu cachimbo em silêncio, com a sala cheia de fumaça, enquanto analisava os relatórios que chegavam. Tratar os ninjas de outras aldeias como presas? Entendo. Com seu conhecimento de Danzou, ele imediatamente captou a intenção por trás disso. Isso não passou de uma manobra para estabelecer autoridade. Para anunciar às outras aldeias que Konoha tinha um novo gênio, e que ele era ninguém menos que o neto de Shimura Danzou. Isso não só tornaria Yami famoso, como também ajudaria a construir uma reputação que o acompanharia por anos. Para ser honesto, Hiruzen não era realmente contra o estabelecimento de autoridade. Ele não se preocupava tanto com a guerra quanto Uchiha Itachi. Os genins eram apenas bucha de canhão. Mesmo que todos morressem, não seria o suficiente para iniciar outra grande guerra ninja. Substituí-los por Jounin seria uma questão completamente diferente. O que realmente o desagradava era que Danzou tinha planos demais. Ele manteve tudo em segredo e expôs Yami ao perigo. Era uma muda promissora, mas afinal tinha apenas 8 anos. Se tornasse alvo de outras aldeias, corria um risco real de morte prematura. Este é mesmo seu neto? Que crueldade! Suspiro. Você realmente deveria estar sob meu comando. Assim, você estaria mais seguro. Danzou foi longe demais. Após um longo silêncio, Hiruzen falou e deu um veredicto claro sobre o assunto. Concordo. Omura prosseguiu. Uma mudança tão drástica sequer foi discutida conosco com antecedência. Isso nos deixou em uma posição passiva. Yami está se expondo demais. Com certeza haverá muitos assassinos atrás dele no futuro. É muito perigoso. Ele ainda é uma criança. Koharu franziu a testa. Ele estava bem, mas agora está sendo manipulado por Danzou. Hiruzen, você deveria acolher Yami e criá-lo em segurança. Entre os membros do F4 de Konoha, Omura e Koharu sempre se inclinaram mais para Danzou, mantendo o equilíbrio contra Hiruzen para impedir que qualquer facção obtivesse o controle total. Mas desta vez foi diferente. Danzou tinha ido longe demais, chegando a usar o próprio neto. Nem Omura nem Koharu tinham descendentes excepcionais. Há muito tempo esperavam que Yami pudesse um dia ajudar a elevar o nome de suas famílias. Naturalmente não permitiriam que Danzou controlasse sem limites. Se Hiruzen acolhesse Yami, pelo menos a ligação não seria cortada. Mas se ele permanecesse sob o comando de Danzou, quem sabe o que poderia acontecer? Hiruzen sorriu com conhecimento de causa. As reações deles tinham sido exatamente como ele esperava. Nesse caso, depois da prova vamos conversar com o Danzou. Entretanto, os fiscais assentiam em uníssono, como se estivessem completamente alheios às manobras políticas de alto nível. Hiruzen olhou para eles e disse com uma risadinha, não interfiram no comportamento de Shimura Yami por enquanto. Ele não atacará seus próprios companheiros. Quando não houver muitos genin estrangeiros restantes, tragam-no para a torre e anunciem que ele faleceu. Dessa vez, ele foi o grande vencedor. Usando a mão de Danzou, ele estabeleceu autoridade. E quando chegasse a hora, ele poderia tomar Yami sob seu próprio comando com perfeita justificativa. Hiruzen não conseguiu conter o riso. Floresta da Morte. Yami estava contabilizando seus despojos. Em apenas 2 horas e meia, seus rendimentos com pontos de títulos já haviam ultrapassado 1000, o que lhe trouxe um largo sorriso ao rosto. Quanto às outras estatísticas, não vale a pena mencionar. Esses figurantes eram todos de baixo talento, sem nenhuma característica especial e com quantidades lamentáveis de chakra. Ao verificar seu painel, constatou-se que seu saldo de pontos de títulos havia atingido 2.200. Após uma breve pausa, Yami decidiu gastá-lo. Acumular pontos não gera recompensas. No momento, aumentar o poder de combate o ajudaria a coletar ainda mais. Ele abriu a seção Linhagem Senju e clicou em atualizar. 2.000 pontos de tensão desapareceram instantaneamente, substituídos por uma agradável sensação em todo o corpo, como se cada célula estivesse sendo massageada. Uma onda de calor inundou seus membros e Yami fechou os olhos em conforto, aguardando a conclusão da transformação. O chakra era a base de tudo, especialmente para alguém que gostava de disparar ninjutsu como uma metralhadora. 20 cartas de chakra não eram ruins, mas não eram suficientes. Técnica de cintilação corporal, liberação de fogo em área ampla, liberação de queimadura, todas essas técnicas exigiam muito chakra. 20 cartas não lhe permitiam usá-las livremente. Após cerca de 10 minutos, Yami abriu os olhos e verificou o painel do sistema. A linhagem Senju havia avançado para excelente, e seu chakra total havia saltado para 35 cartas, quase o dobro. Uma carta igual a um Kakashi. Ele também se sentia significativamente mais forte e tinha despertado suas habilidades sensoriais. Essa foi a decisão certa. Yami assentiu com satisfação. Nenhuma outra melhoria poderia ter oferecido um benefício tão notável. A próxima melhoria para o nível supremo exigiria 5.000 pontos de vínculo, algo inatingível na Floresta da Morte. Ele se espreguiçou preguiçosamente. Seus ossos estalaram como fogos de artifício, e um brilho intenso surgiu em seus olhos. Agora que a energização estava concluída, era a hora de continuar a colheita. Dessa vez, Yami se moveu mais rápido do que antes, e seu alcance sensorial se expandiu consideravelmente. Não é de admirar que o sistema tenha dito que ele precisava de tempo para que seu corpo se desenvolvesse a fim de utilizar plenamente seus talentos. A diferença era óbvia.
5 minutos depois, Yami localizou outra equipe inimiga. Uma brisa suave acariciou o rosto de 3 genin de Kusagakure. Enquanto as folhas se agitavam, Yami surgiu num instante e os abateu antes que pudessem reagir. Eles acabavam de escapar da perseguição de outra equipe, apenas para morrerem sob o golpe da lâmina Kusanagi em segundos. A distância em linha reta da entrada até a torre não era grande para um ninja, mas com todos os obstáculos do terreno e ameaças de emboscada. Isso lhe dava tempo suficiente para examinar a área. Ainda assim, Konoha tinha participantes demais, então, por mais eficiente que ele fosse, alguns alvos acabavam escapando. É claro que nem todos os ninjas de Konoha sobreviveram. Yami se deparou com uma equipe de 3 ninjas de Suna cuja força era comparável à de um Chunin. Quando os encontrou, eles já haviam matado 2 equipes de Konoha. Matá-lo serviu como vingança por essas perdas. Com a chegada da noite, a matança de Yami continuou. Com sua reserva de chakra expandida, sua taxa de recuperação também aumentou. Ele conseguia sustentar a técnica de cintilação corporal por períodos mais longos, permitindo movimentos em alta velocidade e buscas mais eficientes. Os fiscais que observavam das sombras ficaram atônitos. Havia-se passado apenas meio-dia, e mais de 30 genin estrangeiros estavam mortos. Se isso continuasse, apenas alguns sobreviveriam ao exame. Ainda assim, eles não sentiram compaixão. Pelo contrário, ficaram impressionados. Eles tinham vivido os anos da guerra. Todos guardavam profundos rancores contra outras aldeias. Se não fossem pelas regras, e se este não fosse território de Konoha, eles teriam matado esses ninjas estrangeiros à vista. De manhã cedo, sentindo-se um pouco sonolento, Yami chegou à área central da floresta. Ele agora conseguia ver vagamente a torre à distância, a cerca de 10 quilômetros. No momento em que se preparava para bloquear a entrada da torre e impedir qualquer fuga de última hora, seu olho da mente do Kagura captou algo inesperado. 1, 2, 3. Um total de 18 assinaturas de chakra, todas emaranhadas em uma batalha caótica. Eles estavam a cerca de 3 quilômetros a noroeste. Uma grande pontuação. Os olhos de Yami brilharam, e ele correu até lá sem hesitar, à beira de um riacho. 6 ninjas de Iva, 6 ninjas de Ami e 6 ninjas de Suna estavam envolvidos em uma briga de 3 lados, aparentemente lutando por água. Explosões de etiquetas explosivas ecoavam sem parar. O ninja Ami portava uma arma estranha, quase como uma pistola, e disparava kunais. O campo de batalha era um caos completo. De repente, o ninja de Suna contraiu o nariz e arremessou uma kunai com uma etiqueta presa a ela. Explodiu na água, lançando uma coluna de 2 metros de altura. Estilo fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma enorme bola de fogo irrompeu dos arbustos, engolfando 2 ninjas de Iva e um de Ami. Mas quando as chamas se extinguiram, não havia corpos, apenas troncos quebrados. Técnica de substituição. Nesse instante, todos os 18 genin saltaram de seus esconderijos e cercaram Yami. Yami piscou para os genin que o cercavam e franziu a testa. Surpreso, um genin de Suna zombou. Finalmente conseguimos te atrair até aqui, Shimura Yami. Obrigado por fazer nossa atuação valer a pena. Você estava me procurando? Yami inclinou a cabeça. Por quê? Vocês estão caçando ninjas de outras aldeias, não é? Perguntou o ninja da chuva usando uma máscara de gás. Então por que não podemos caçar vocês? Acho que você se enganou de pessoa, disse Yami piscando inocentemente. Eu só vim assistir ao show. O ninja de Suna fungou ruidosamente com uma expressão satisfeita no rosto. Não se incomode. Você fede a sangue, sangue de Suna, e alguns que nem consigo identificar. Você é realmente o gênio de Konoha. Você eliminou tantas equipes que forçou 3 vilas a formar uma aliança. Yami fez uma careta de nojo. Você é um Inuzuka perdido que fugiu para Suna? Por que seu nariz é tão afilado? Chega de conversa. Vai. O ninja de Suna acenou com a mão e acionou uma armadilha previamente preparada. Uma onda de shurikens e kunais voou em direção a Yami de cima, enquanto os outros lançavam ninjutsu. Estilo de vento, palma da brisa. Estilo terra, lança da terra. Estilo de água, 1000 chuvas. Os ataques vinham de todas as direções. Os genin exibiam sorrisos triunfantes. Se eles matassem um gênio como Yami, mesmo que falhassem no exame, ainda assim seriam promovidos por mérito. Mas quando o céu se encheu de kunais que atingiram Yami, seus sorrisos congelaram. O Yami aterrorizado que eles tinham visto, transformou-se numa poça de lama. Não, é uma substituição. Onde está o verdadeiro? Nozu, use seu nariz. Silêncio. Estou tentando. Leste, oeste. Espera, por que está tudo cheirando a sangue? Porque você está sob um genjutsu. A voz de Yami ecoava em todas as direções. 4 deles apareceram nos 4 cantos do campo de batalha e bateram no chão. Estilo terra, formação de sepultamento na terra. A terra tremeu e se elevou bruscamente, formando um enorme monte que aprisionou os 18 em seu interior. A voz abafada de Yami ecoou. Um bando de idiotas. Eu fiquei assistindo vocês fingirem que iam lutar por 10 minutos. Ninguém nem se arranhou. O que estão esperando Uzumaki Naruto cair na lábia de vocês daqui a 8 anos? Nenhum deles sabia quem era Naruto, mas a julgar pelo tom de Yami, não era um elogio. Seus rostos coraram de vergonha. O mais envergonhado de todos foi Nozu. Foi ele quem uniu as equipes e elaborou o plano. Ele se sentia tão inteligente. Agora parecia um palhaço. Chega, quero voltar para a Terra do Vento. Parem de ficar aí parados, gritou Nozu. Quebrem o muro e corram para salvar suas vidas. Ele amarrou todos os explosivos que tinha em uma kunai e os arremessou contra a cúpula de terra. Bum! A explosão deixou uma cratera, mas a parede se regenerou rapidamente. Desista! A voz de Yami retornou quando seu clone das sombras abriu uma brecha na cúpula. Yami estendeu a mão para dentro. Liberação de queimadura, assassinato extremamente ardente.
O quê? Os olhos de um ninja de Suna se arregalaram. Isso é impossível. Essa era a técnica da heroína de Suna, Pakura, do estilo calor. Ela havia sido morta por Kirigakuri. Por que Yami poderia usá-la? Bum! Uma bola de fogo estrondosa respondeu-lhe. 4 bolas de fogo giratórias fundiram-se numa única esfera gigantesca semelhante ao Sol, naquele espaço confinado. Muito perto do Sol, e os mortais queimam. Os 18 genin não tinham como se esquivar. Seu sangue e umidade evaporaram em segundos. Um a um, eles se transformaram em cascas secas. A onda de calor se intensificou. Yami recuou imediatamente. Após correr 50 metros, uma explosão ensurdecedora irrompeu atrás dele. Toda a cúpula de terra foi lançada para o céu. A onda de choque ecoou por quilômetros. Equipes genin próximas ouviram o barulho e se voltaram na direção da explosão. Ao ver os pássaros assustados se dispersarem no ar, Yami deu um sorriso irônico. Que grupo atencioso! Mesmo depois de mortos, eles acenderam fogos de artifício para me ajudar a atrair mais alvos. Estou comovido. Seu corpo se dissolveu em folhas e desapareceu. Chegou a hora de ver quem teve a sorte de correr para lá e morrer em seguida. Ao mesmo tempo, Raido Namiyashi percebeu a explosão e correu para o local com 2 jounin especiais em uniformes idênticos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Dema. Iwashi. Depressa. A voz de Raido Namiyashi estava carregada de urgência, e cada salto que ele dava era mais longo que o anterior. Atrás dele, Shiranui Gema, com um senbon na boca, perguntou confuso. Raido, foi apenas uma explosão normal. Por que você está tão nervoso? Tenho a impressão de que a explosão está relacionada a Shimura Yami. Raido Namiyashi disse em voz baixa. Se ele está em perigo ou se causou perigo a outros, precisamos verificar a situação. O terceiro Hokage estabeleceu padrões de missão muito flexíveis. Não havia restrição quanto ao número de ninjas estrangeiros que eles podiam derrotar, e seus movimentos ficavam a seu critério. Mas a velocidade de Yami era excessiva. Até mesmo as informações enviadas pelos examinadores dentro da zona de teste chegaram com atraso. Quando receberam a informação, Yami provavelmente já havia eliminado mais 2 equipes. 2 horas atrás, o último relatório indicava que Yami já havia eliminado 42 ninjas estrangeiros, quase metade de todos os participantes. Era hora de fazê-lo parar. Se ele continuasse e desagradasse o terceiro Hokage, não seria o pirralho que sofreria as consequências, seria ele. Quanto à explosão anterior, Raido estava mais preocupado com a possibilidade de Yami ter caído em uma emboscada, o que o deixou em conflito e o fez insistir repetidamente para que seus companheiros de equipe continuassem acompanhando o ritmo. Felizmente, os 3 eram jounin especiais, e após correrem a toda velocidade por 15 minutos, chegaram ao local. A expressão de Raido mudou. O ar cheirava sangue, terra queimada pelo jutsu de liberação de fogo estava espalhada pelo chão, e vários cadáveres carbonizados de ninjas estavam amontoados ao redor. Eles nem estavam inteiros. Na extremidade do campo de batalha, Yami estava sentado em uma grande pedra, saboreando tranquilamente uma tigela de ramen e shiraku de luxo. Gole. Iwashi engoliu em seco. Plim. O senbon de gema, que ele normalmente mantinha firmemente na boca, caiu no chão. A cena era surreal demais. Só de ver os cadáveres ressecados espalhados por ali, eles já perderam o apetite. Mas Yami não só estava comendo contente, como também era o responsável por tudo aquilo. Deveriam chamá-lo de frio e calculista ou de bondoso. O anfitrião forma um vínculo surpreendente com Raido Namiyashi. Recompensa, esgrima, corte da lâmina negra. O anfitrião forma um vínculo surpreendente com Shiranui Gema. Recompensa, fragmento de talento espacial, 1 de 3, ponto. O anfitrião cria um vínculo com Iwashi Tatami. Recompensa, fragmento de talento espacial, 1 de 3, ponto. Yami parou de comer o macarrão como se só agora tivesse notado a chegada deles, e então olhou para cima com uma expressão surpresa. Ah, é? Vocês não são os examinadores? Vocês também estão com fome? Ainda tenho bastante ramen. Quer se juntar a mim? Yami estava de bom humor. Afinal, eles tinham acabado de lhe dar os últimos fragmentos que ele precisava para seu talento espacial. Eles mereciam comer seu macarrão. Obrigado, mas eu já jantei. Gema pegou o senbon em silêncio, limpou e o colocou de volta na boca. Iwashi balançou a cabeça, murmurando, eu não costumo comer lanches da meia-noite. Raido estava tentando calcular mentalmente quantos corpos completos poderiam ser montados a partir da pilha de membros e restos mortais no chão. Shimura Yami, a explosão de agora foi causada por você ter matado essas 12 pessoas? Não. Yami bocejou. Matei alguns outros, o que causou barulho. Esses caras só vieram ver o que estava acontecendo. Ah, e deixei 2 equipes de Konoha escaparem. Na verdade, deixar ir não era bem a expressão correta. Mais precisamente, eles foram assustados e fugiram. 3 Chunin e um Tokubetsu Jounin fugiram imediatamente. Só se pode imaginar o trauma que esses novatos carregarão dali em diante. Quantos ninjas de outras vilas você matou aqui? Perguntou Raido. Enquanto falava, olhou ao redor, mas não viu nenhum outro cadáver. 30 no total. Nem se deem ao trabalho de procurar. Eu explodi todas em pedacinhos. Não sobrou nada, nem mesmo restos. 30. Raido ficou estupefato. Mesmo 30 genin não eram uma força a ser desprezada. No campo de batalha, eles podiam até derrotar um jounin. E todos eles foram dizimados em tão pouco tempo? Não. Raido rapidamente recuperou os sentidos. Não era hora de se chocar. Pelos números gerais, não restavam muitos ninjas estrangeiros. Ele tomou uma decisão rápida. Shimura Yami, o Hokage ordenou que suas ações sejam mantidas dentro da razoabilidade. Ainda precisamos de ninjas de outras vilas para a próxima fase do exame. Você pode se dirigir à torre central agora. Parabéns por ter passado da segunda fase. Deixar? Yami inclinou a cabeça, pousou seu ramen e vasculhou sua bolsa ninja antes de retirar um pergaminho da terra. Mas, eu só tenho um pergaminho da terra.
Isso não é suficiente para passar. Que tal me deixar ficar mais um pouco? Ainda faltam 2 dias. A pálpebra de Raido se contraiu. Te dou mais 2 dias? Você provavelmente exterminaria o resto e até mataria os genin da sua própria vila. Este é o pergaminho celestial que você deixou cair. Da próxima vez, lembre-se de coletar seus itens corretamente. Entregue o pergaminho da terra. Raido tirou um pergaminho celestial do bolso. Isso não foi favoritismo. O pergaminho veio de um dos ninjas que Yami havia matado. Ainda assim, Yami parecia relutante. Eu não quero ir para a torre. É entediante. O que? Você quer que eu durma lá por 2 dias? Então eu não vou. Raido respondeu rapidamente. Com a sua força, você não precisa participar da seleção da 3ª rodada. Você já avançou para a próxima fase. Você pode descansar em casa. Muito mais confortável do que ficar no meio do mato. Raido jurou que aquela era a maneira mais gentil que já havia falado em mais de 20 anos de solteiro. De fato, Yami pareceu comovido. O que ele disse fazia sentido. Ele já havia conseguido a maior parte do que queria. Os alvos restantes eram mais difíceis de encontrar e provavelmente já haviam chegado à torre. Os próximos 2 dias seriam apenas improdutivos. Melhor descansar confortavelmente em casa. Tudo bem, eu te dou o pergaminho, disse Yami, entregando-o. Raido aceitou com um suspiro de alívio. Missão cumprida. Basta voltar pelo mesmo caminho. Alguém lhe avisará quando a próxima rodada começar. Ele acrescentou, quase implorando. Se você encontrar ninjas estrangeiros no caminho, poupe-os por minha causa, está bem? Yami olhou para ele com curiosidade. Você tem algum apelido, tipo Shanks o Ruivo ou algo assim? Raido. Por que você voltou? Residência Shimura. Pakura, que já havia adormecido, foi despertada pelo som da porta e desceu as escadas silenciosamente, apenas para ver que Yami havia retornado. Ele não deveria estar na segunda fase dos exames Chunin? Segundo as informações que ela leu da raiz, a segunda rodada geralmente durava 3 dias. Por que ele voltou em apenas 1? Yami bocejou enquanto subia as escadas. Eu já matei praticamente todo mundo. Qual o sentido de ficar por aqui? O terceiro provavelmente ficou com medo de que eu exagerasse, então mandou os examinadores me convidarem para sair. Vou esperar pelas finais. Pakura sentiu com a cabeça. Então é assim mesmo. Ela o seguiu escada acima. Vou preparar um banho. Relaxe um pouco antes de dormir. Me dê suas roupas, estão cobertas de sangue. Pode jogar fora. Yami assentiu com a cabeça, sem rejeitar sua gentileza. Pakura estava se tornando cada vez mais parecida com uma governanta, administrando tudo em perfeita ordem para ele. Após um banho quente e relaxante, ele desfrutou de uma boa esfoliação feita por Pakura e depois dormiu profundamente até as 10 da manhã seguinte. Após o café da manhã, ele decidiu não procurar por Yugao ou Kurenai. Em vez disso, ele disse algumas palavras a Pakura e entrou na sala de treinamento subterrânea. Após tanto tempo, seu talento espacial estava finalmente completo. Ele finalmente poderia começar a praticar a técnica do Deus Voador do Trovão, pela qual tanto ansiava. Alguns jutsus podem mudar o destino de um ninja, assim como o Rasengan, que fazia Naruto atacar qualquer inimigo sem hesitar, ou a reencarnação de cadáver vivo, que levou a todas as futuras façanhas de Orochimaru. O Deus Voador do Trovão era uma dessas técnicas. Sem isso, Namikaze Minato ainda seria um gênio, mas ninguém abandonaria sua missão só por ouvir seu nome. Ele não teria levado Konoha à quase vitória na terceira grande guerra ninja, praticamente encerrando-a em pé de igualdade com Hashirama encerrando o período Sengoku. Com o Deus Voador do Trovão, Minato se tornou uma lenda absoluta. Para Yami, embora não fosse tão exagerado, ainda assim o elevaria a outro patamar. Somente com a liberação de queimadura, seu poder de ataque já estava no nível Kage. Assim que dominasse o Deus Voador do Trovão, ele se tornaria uma verdadeira potência de nível Kage. Nem mesmo alguns Super Kage seriam capazes de lhe fazer mal. Se quisesse fugir, ninguém conseguiria alcançá-lo. Não admira que ele fosse tão obcecado por isso, chegando até a copiar o pergaminho completo do Deus Voador do Trovão há muito tempo. E para garantir, ele usou os pontos de vínculo que acabará de ganhar para melhorar seu talento espacial em um nível. Originalmente, aprimorar o talento espacial exigia 3.000 pontos de vínculo, mas, devido a um bônus aleatório, o custo foi reduzido em um nível. O sistema era surpreendentemente generoso nesse aspecto. Uma vez ativado o sistema de pontos de vínculo, cada habilidade adquirida reduzia o custo de aprimoramento. A proficiência adquirida por meio do treinamento funcionava de maneira semelhante, atuando como uma barra de progresso. Dentro da sala secreta, Yami desenrolou o pergaminho de 2 metros de comprimento e começou a estudar desde o início. Existiam centenas de jutsus no pergaminho dos selos, e o Deus Voador do Trovão sozinho ocupava 1/10 de todo o pergaminho. Isso porque não bastava apenas aprender os selos de mão. Era preciso compreender completamente a teoria espacial. Isso incluía as percepções espaciais do segundo Hokage e as adições posteriores de Minato. Yami respeitava Minato por aprimorar a técnica, mas admirava Tobirama ainda mais por tê-la criado do zero. Só para lidar com o clã Uchiha, Tobirama seria capaz de inventar qualquer coisa. O homem era absurdo. Yami suspeitava que se tornar-se mulher pudesse seduzir Uchiha Madara, Tobirama estudaria sem hesitar como se tornar a mulher mais bela do mundo. Às 16 horas, Yami massageava seu Sharingan dolorido, agora em seu estado de 2 Tomoe. Isso mesmo, ele ativou o Sharingan para evitar cometer erros. Isso ajudou bastante. Pelo menos agora ele entendia o processo geral de aprendizado do Deus Voador do Trovão. O primeiro passo foi o mais difícil, memorizar todo o conhecimento teórico. Aprender a usar os chakras para sentir as dobras e ondulações do espaço e distinguir coordenadas espaciais. Segundo passo, alterar as propriedades do chakra, transformando-o em um tipo que possa se integrar ao espaço. Passo 3. Criar sua própria marca do Deus Voador do Trovão e vinculá-la a si mesmo.
Passo 4. Inicie os experimentos de transferência e treine até adquirir proficiência. As fases posteriores incluíam a técnica avançada de Minato, teletransportar-se para marcas móveis do deus voador do trovão. Quanto à transferência de outros itens através do deus voador do trovão, nem mesmo Minato o dominou completamente antes de sua morte, portanto, isso não foi registrado no pergaminho dos selos. Ainda assim, o que estava disponível manteria Yami ocupado por um tempo. Ele passou os dias seguintes praticamente todo o tempo no quarto secreto. Pakura sabia que ele estava treinando, então não contou a ninguém sobre o retorno antecipado de Yami. 2 dias depois, dentro da torre central da Floresta da Morte, todos os participantes que passaram para a segunda fase reuniram-se na plataforma do segundo andar. Havia 15 ninjas de Konoha, 3 de Takigakure, 3 da Terra dos Rios e 3 de Suna. Ami, Kusagakure e a Vila Ozuki foram completamente destruídas. Raido Namiyashi anunciou as regras. Entramos agora na fase de batalhas individuais. 27 participantes competirão por 11 vagas na terceira rodada. Porque é um número ímpar. Ninguém se opôs à eliminação de mais da metade, mas o número os confundiu. Um gênio da Terra dos Rios perguntou. Raido olhou para ele e explicou. Shimura Yami já avançou. Ele é o 12º. Ao ouvir esse nome, a expressão de quase todos mudou. Alguns estavam com medo, alguns estavam com raiva. Por quê? O gênio da Terra dos Rios protestou. Isso não é favoritismo descarado? Nossa equipe chegou primeiro e nem sequer o vimos. A equipe deles teve sorte. Eles rapidamente encontraram outras equipes, apoderaram-se dos pergaminhos e correram para a torre, sem jamais vivenciar os verdadeiros horrores da Floresta da Morte. Porque nesta rodada, Shimura Yami matou mais de 60 ninjas estrangeiros como você. Para que você sobrevivesse, permiti que ele avançasse mais cedo. Essa razão é suficiente para você? Impossível. Isso é impossível. O gênio recuou incrédulo, mas ao ver o medo estampado no rosto de todos os ninjas de Konoha, não teve escolha a não ser acreditar. Raido ignorou e continuou. Você ainda pode optar por desistir agora, mas esta é sua última chance. Capítulo 67. Dessa vez, em resposta à pergunta de Raido Namiyashi, todos ficaram em silêncio. Logo em seguida, o gênio da Terra dos Rios que acabará de falar anunciou sua desistência, e seus companheiros de equipe o seguiram. Os 2 companheiros de equipe de Uchiha Itachi e outras 2 equipes de Konoha também desistiram. Todos eles eram os sortudos que tinham testemunhado Yami matando pessoas e estavam tomados pelo medo. Mesmo que permanecessem, sabiam que não teriam um desempenho bom o suficiente para serem promovidos a Chunin. Em vez de arriscar suas vidas, era melhor desistir. Takigakure realizou uma breve discussão e, no fim, restou apenas um participante. Suna optou por permanecer integralmente. Após um empate e várias batalhas, dos 11 que avançaram, 8 eram de Konoha, 2 de Suna e 1 de Takigakure. Eles teriam meio mês para descansar e se preparar. Após o anúncio, Raido Namiyashi saiu. Uchiha Itachi lançou um olhar para os ninjas estrangeiros restantes no local, e seu medo de Yami só aumentou. Gabinete do Hokage. Diante do terceiro Hokage estavam os Jounin das outras 6 nações. Após o exame, a notícia do que aconteceu na Floresta da Morte se espalhou rapidamente. Esses Jounin vieram exigir uma explicação. Mesmo durante os períodos mais tensos que antecederam a guerra, um número tão elevado de mortes nunca havia ocorrido. Os representantes de Iva, Kusa e Yami ficaram particularmente furiosos. Morto. Todos mortos. Lord Hokage, se o senhor não nos der uma explicação razoável da próxima vez que conversarmos, será com o exército ninja de Vagakure. O Jounin de Iva era o mais agitado, tendo sofrido as maiores perdas. O Jounin de Suna logo em seguida. Isso mesmo. Suspeito fortemente que tenha sido uma caçada premeditada por Konoha, visando deliberadamente os futuros pilares de nossas vilas. Hiruzen deu uma tragada lenta em seu cachimbo e lançou um olhar para os 2 com leve desdém. O líder de Iva, Onoki, era tão astuto quanto ele. Iva possuía o maior número de ninjas, e a qualidade deles variava muito. Perder 30 genin não era grande coisa. Esse Jounin estava apenas fazendo um show. Suna, a mais fraca entre as 5 grandes nações. Seu daimyo acabará de cortar drasticamente seu financiamento e reduzir sua força ninja. Matar 27 deles foi praticamente um favor, ajudando a reduzir o fardo que carregavam. E quanto às nações menores? Que piada! Além do velho Anzo, ninguém ali era digno de atenção. Aquelas aldeias não tinham voz e serviam apenas como campos de batalha. Essa é a explicação que você queria. Hiruzen acenou com a mão e um ambu ativou uma tela de projeção. O que foi exibido foram cenas gravadas por vários instrutores Chunin, todas filmagens de Yami matando ninjas estrangeiros. Hiruzen balançou a cabeça com uma expressão de arrependimento. Nunca imaginei que o gênio da nossa vila fosse tão implacável. Talvez seja porque seu pai morreu na guerra, deixando-o com uma profunda hostilidade em relação aos ninjas estrangeiros. Mas regras são regras. É assim que funcionam os exames Chunin. Eu não podia interferir. Em vez disso, o fiz avançar mais cedo para preservar alguns talentos promissores. Os Jounin presentes observavam a tela em silêncio. Até. Liberação de queimadura, exclamou um ninja de Suna. Isso mesmo. Liberação de queimadura. Hiruzen deu um leve sorriso. Afinal, ele é um gênio. Naturalmente, ele é um pouco diferente. Na verdade, até ele ficou surpreso quando recebeu o relatório pela primeira vez. Levou um tempo para se acalmar. Quando o último clipe congelou na tela, Hiruzen olhou para eles e perguntou. Mais alguma pergunta? Konoha não tem intenção de atacar ninguém. Se a culpa a atribuir, ela recair sobre os mais velhos que falharam em orientar esta criança adequadamente. Vou garantir que ele seja bem instruído daqui para frente. Konoha realmente faz jus ao seu nome. O Jounin de Iva respirou fundo. Desta vez, Iva foi derrotada. Estou envergonhado demais para ficar. Lord Hokage, por favor, perdoe minha grosseria, vou embora. Hiruzen assentiu.
Você é bem-vindo para visitar Konoha quando quiser. Depois disso, a delegação de Iva partiu, e os outros Jounin fizeram o mesmo. Apenas Takigakure e Suna permaneceram, pois ainda tinham participantes no exame. Mas até mesmo seus Jounin começaram a se preparar para retornar para casa e entregar informações sobre Yami. Os Jounin de Suna que ficaram para trás enviaram secretamente as informações por diversos meios. Convoquem os 2 conselheiros e Danzou. Depois que todos os outros saíram, Hiruzen deu instruções ao Zambu. Em breve, o Konoha F4 se reuniu mais uma vez. Hiruzen assumiu a liderança. Danzou, você sabe o quanto me prejudicou? Por que não conversou comigo antes? Agora Iva e Suna estão furiosos. Se as coisas piorarem, outra guerra pode começar. Quem te deu o direito de mandar o Yami fazer isso? Danzou sentou-se calmamente no sofá, com os olhos semicerrados. Ele quebrou alguma regra? Hiruzen, não coloque toda a culpa em mim. Eu apenas pedi a Yami que fizesse o exame de forma justa sem trapacear. Você está falando de regras? Hiruzen riu frustrado. Devo listar todas as missões vergonhosas que a Raiz realizou pelas minhas costas? Este incidente teve um impacto terrível. Os gênios devem ser cultivados, não usados como ferramentas pessoais. Após os exames Chunin, Shimura Yami ficará sob minha supervisão. Não permitirei que você o coloque em perigo novamente. A expressão de Danzou escureceu. Então é disso que se trata, Sarutobi. O que você quer dizer? Respondeu Hiruzen com firmeza. Estou pensando no futuro de Konoha. Na segurança do seu neto. Sim, Danzou. Você foi imprudente demais, concordaram os conselheiros. O que a aldeia precisa agora é de recuperação. Mesmo que queiramos fazer uma declaração, deve haver limites. Concordamos com suas intenções, mas para a segurança de Yami, é melhor que o Okage o acompanhe diretamente. Ao ouvir isso, a expressão de Danzou ficou ainda mais sombria. Ele percebeu que os 3 já haviam tomado sua decisão. Convocá-lo hoje era apenas uma formalidade. Eles queriam levar Yami embora. Velho Saru, esse é meu neto. Mesmo que você o leve, esse fato não mudará. Hiruzen sorriu. Eu só não quero que Yami seja influenciado pela escuridão em seu coração. Ele merece um futuro melhor, mais brilhante. Isso significa que eles vão desempenhar o papel principal. Enquanto eu faço o trabalho sujo, Danzou zombou silenciosamente. Ele jamais acreditou ter influenciado Yami. Yami frequentemente discutia com ele por causa da garota Uchiha. Danzou sabia que Yami tinha suas próprias convicções e era incrivelmente teimoso. Se alguém quisesse mudá-lo, só poderia guiá-lo e influenciá-lo lentamente para obter sua concordância. Nem mesmo sendo avô ele conseguiu forçar a situação. Então como Hiruzen conseguiria? O plano desse velho Saru estava fadado ao fracasso. Nesse caso, faça como quiser. Danzou fechou o olho que lhe restava. Vamos considerar este assunto encerrado. Não me incomode a menos que seja importante. Dito isso, ele se levantou lentamente, apoiando-se em sua bengala, e saiu do escritório. Hiruzen finalmente deixou transparecer um sorriso orgulhoso. Ele havia vencido esta rodada novamente. Com a segunda rodada do exame concluída, alguns dos eventos ocorridos na Floresta da Morte foram revelados. Em poucos dias, as principais aldeias ninja já haviam recebido a notícia. Konoha havia produzido mais um gênio. Aos 8 anos de idade, ele havia dizimado impiedosamente quase todos os ninjas de aldeias estrangeiras. Dentre eles, Suna foi o que reagiu com mais veemência. O ataque de calor tocou numa ferida aberta no coração do 4º Kazekage Rasa. Ao receber o relatório, ele rasgou o documento em pedaços e imediatamente convocou todos os anciãos. Konoha tem um usuário de liberação de queimadura, já tão cruel aos 8 anos de idade. Ele precisa ser eliminado rapidamente, ou se tornará o próximo presa branca ou Namikaze Minato. Ele não permitiria que outro usuário da liberação de queimadura sobrevivesse. As expressões dos anciãos eram sombrias. Aqueles que já haviam lutado ao lado de Pakura sabiam o quão aterrorizante a liberação de queimadura podia ser. Yami despertá-la foi como um tapa na cara deles. Todos apoiaram o plano de Rasa e começaram a organizar um assassinato. Terra. Onoki ficou furioso ao receber a notícia da aniquilação total, e depois se acalmou. Aquele maldito Sarutobi Hiruzen. Isso definitivamente foi planejado. Deveríamos retaliar? Perguntou o corpulento Kitsushi, coçando a cabeça. Retaliar? Onoki flutuou até ele e deu um tapa na cara do filho. Pense estrategicamente. Eram apenas 30 genin. Se morrerem, morreram. Você quer perder mais elites por causa de bucha de canhão? Kitsushi ficou perplexo. Então, o que devemos fazer? Espere. Espere que os outros se movam. Onoki disse calmamente, não somos os únicos que não querem um gênio surgindo em Konoha. Observem. Suna fará um movimento. Keri despreza a liberação de queimadura, pois ela neutraliza a liberação de água deles. Eles provavelmente também se mobilizarão em breve. Este é o neto de Danzou. Mesmo que não tenhamos medo dele, não é sensato provocar alguém assim. Shimura Yami. Kitsushi repetiu o nome, então lembrou-se de algo. Pai, eu me lembro que a unidade furtiva liderada por Ishigaki foi derrotada por uma equipe que incluía Shimura Yami. O líder Jounin era Yuga Izashi, do ramo Yuga da família. É horário de trabalho. Pode me chamar de Tsuchikage-sama. Após a bronca, Onoki começou a refletir. Nesse caso, vamos atiçar ainda mais as chamas. Digamos que Shimura tenha matado 2 Jounin sozinho. Isso fará com que as outras vilas tenham mais medo e enviem ninjas mais fortes. Isso aumentará as chances de sucesso. O astuto Onoki imediatamente pôs Kurotsushi para trabalhar espalhando as informações exageradas. Como? Embora não tivessem enviado nenhum participante, seus espiões em Konoha ainda repassaram as informações, e não muito depois do que aconteceu com outras aldeias.
Graças aos vazamentos deliberados de Danzou, muitas pessoas agora conheciam o nome do gênio de Shimura. Até mesmo espiões disfarçados de civis tinham informações precisas. Muitos no mundo ninja viam o Raikage como um bruto sem cérebro, mas isso era um equívoco. Quer fosse o terceiro ou quarto Raikage, sua imprudência era apenas uma fachada. Cada explosão era calculada para trazer benefícios à vila. Se eles fossem realmente impulsivos, não teriam recuado quando a dupla AB encontrou Namikaze Minato. Eles recuaram porque não tinham nada a ganhar com a luta. Ao ler o relatório, o quarto Raikage franziu a testa. Dodai, quando os enviados partirão para Konoha para as negociações? Daqui a 2 meses, depois que os exames Chunin terminarem, respondeu um ninja de meia idade. Então mandem que matem esse garoto também. Após dizer isso, o Raikage parou de prestar atenção. Para ele, aquilo era um assunto menor. Konoha. Num beco não muito longe da residência do Hokage, um misterioso homem mascarado com um manto preto emergiu lentamente do chão. Uma estranha criatura em preto e branco, com protuberâncias semelhantes a plantas carnívoras na cabeça, surgiu de uma parede próxima. A metade branca deu uma risadinha. Como era de se esperar de Konoha. Outro gênio. Este é ainda mais assustador do que o Kakashi era naquela época. Ser mais forte que o lixo não é grande coisa. O homem mascarado zombou ao ouvir o nome de Kakashi. O neto de Shimura Danzou teve o melhor ponto de partida e a sorte de dominar a liberação de queimadura. Só isso. Contra o meu Mangekyou Sharingan, ele não é nada. O único que vale a pena mencionar é o Uchiha Itachi. Seus olhos brilharam em um tom carmesim enquanto ele falava. Não subestime nenhum ninja, especialmente um de Konoha, disse a metade negra da criatura. Esse garoto também não parece se dar bem com Itachi. Essa é a sua peça escolhida, certo? Devemos eliminá-lo primeiro? Não há necessidade. O homem mascarado balançou a cabeça. Pelo contrário, que lutem. O Uchiha Itachi ainda não é páreo para ele, o que é perfeito. Que ele experimente a derrota. Somente o ressentimento e o ódio podem despertar o Mangekyou Sharingan. Um assassino de Genin não merece minha atenção. O anfitrião foi reconhecido no mundo ninja como o assassino de Genin. Um vínculo foi estabelecido com o papel de Genin. Título especial desbloqueado. Assassino de Genin. A efeito, ao lutar contra Genin, o poder ninjutsu do anfitrião aumenta em 2%. Yami, que título sem graça. Que efeito decepcionante. Espere. Yami de repente teve uma ideia. Esses 2 futuros parasitas não ficaram presos como Genin desde sempre? Então este título ainda pode ser útil. Mesmo quando crescerem, ele ainda poderá reprimi-los sem esse título. Logo, Yami descartou o pensamento e retomou o estudo da teoria espacial de Tobirama. A teoria espacial era um assunto cerebral. Os elogios de Izumi e o título de Genin não tinham efeito algum sobre ela. Felizmente, mesmo depois de aprimorar seu talento espacial, ainda ajudou. Após ler por tantos dias, ele finalmente começou a compreender o básico. Capítulo 68. 3 dias antes da rodada final dos exames Chunin, Yami finalmente saiu da sala de treinamento subterrânea, dando um grande susto em Pakura. Que tipo de ninjutsu você está treinando para estar se esforçando tanto? Ela perguntou. Estou morrendo de fome. Quero carne. Yami esfregou a barriga e sentou-se à mesa de jantar. Se fosse só ninjutsu, tudo bem. Mas é só leitura de livros, teoria e essas coisas. Está me matando. Você ainda está crescendo. Não pode ir mais devagar? Por que uma criança como você está com tanta pressa? Pakura não tinha como lidar com ele e só pôde suspirar enquanto colocava sua máscara e ia grelhar um pouco de carne. Pouco tempo depois, ela voltou com um banquete de carnes grelhadas e molhos, aproveitando a oportunidade para tentar persuadir Yami enquanto ele comia. Não se preocupe, disse Yami, enfiando um grande pedaço de carne na boca e falando vagamente. Eu já aprendi o básico. Não vou mais me esforçar tanto assim. Só quero descansar bem por alguns dias. Vamos dar uma olhada na casa nova amanhã. Pakura sorriu e acenou com a cabeça suavemente. No dia seguinte, Yami levou Pakura para a nova casa que havia comprado. A casa tinha uma localização privilegiada, situada perto do eixo central da vila de Konoha, próxima à movimentada zona comercial, mas protegida por uma rua lateral, o que lhe conferia tranquilidade em meio ao ruído. Ficava a apenas 3 quilômetros do prédio do Hokage e igualmente perto da academia ninja. Fazer compras e comer também era extremamente conveniente. Originalmente a casa pertencia ao clã Senju, incluindo várias propriedades vizinhas. Só se podia dizer, obrigado ao clã Senju por produzir uma ovelha tão gorda. Além da casa ancestral, o resto já havia sido vendido. Yami usou as conexões da raiz para comprar esta casa de um nobre do País do Fogo. Ela tinha uma área de 3.000 metros quadrados, e ele também tomou posse dos 2 pátios adjacentes, alugando um deles para Izumi. A mãe de Izumi, Uchiha Kiyomi, finalmente concordou com o pedido da filha para se mudar do complexo Uchiha. Todos os pais querem o melhor para seus filhos. À medida que a insatisfação do clã com a aldeia aumentava e mais pessoas se inclinavam para os radicais, Kiyomi percebeu que ficar ali só levaria a um de 2 resultados. Ou Izumi seria assimilada pelos radicais, ou seria ainda mais ostracizada. Nenhum dos resultados era aceitável. Então, mudar-se era a melhor opção. Além disso, eles nunca se beneficiaram de fato do clã, então não havia motivo para sentimentalismo. No entanto, um problema preocupante persistia. Assim que os outros membros do clã descobrissem, poderiam causar problemas ou até mesmo tentar impedir. Isso ficaria a cargo de Yami. Ele planejava conversar com Itachi durante os exames Chunin. Se Itachi concordasse, ele poderia pegar mais leve com ele na luta. Num piscar de olhos, chegou o dia da final do exame Chunin. O exame foi realizado em um enorme estádio nos arredores da vila. Logo pela manhã, uma multidão de pessoas invadiu a arena.
Para os civis foi uma oportunidade rara de presenciar um combate ninja real. Mesmo os moradores de Konoha geralmente só viam ninjas se movimentando rapidamente, mas raramente tinham a oportunidade de observá-los treinar, já que essas áreas não eram abertas ao público. Assim, não vieram apenas os habitantes locais, mas também turistas e nobres da Terra do Fogo e até mesmo de outros lugares. Essa era a intenção original de Konoha ao sediar os exames Chunin conjuntos. Não era apenas uma competição, era também um negócio. Em pouco tempo, o enorme estádio circular estava lotado. No último andar, os daimyo do País do Fogo e de vários países menores haviam chegado e conversavam alegremente. Na área abaixo, a área de assentos VIP também começou a se encher. O Uchiha Shizui estava sentado ali com um garotinho fofo de pouco mais de 3 anos. O pequeno se remexeu na cadeira, esticando o pescoço para olhar ao redor. Quando não encontrou a pessoa que procurava, fez um biquinho. Nissan, eu quero Nissan. Sasuke disse Shizui pacientemente, tentando acalmar a criança inquieta. Itachi está se preparando para a luta. Assim que terminar, ele virá ficar com você. Então, o Nissan pode treinar Shuriken comigo? Perguntou Sasuke com os olhos arregalados e esperançosos. Antes que Shizui pudesse responder, uma voz interrompeu. Provavelmente não. Em algum momento Yami apareceu atrás deles. Sasuke se virou para olhar para Yami que sorria e disse com raiva. Quem é você? Por que não deixa o Nissan treinar Shuriken comigo? Meu nome é Shimura Yami, apresentou-se. Sou colega de classe do seu irmão. Estudávamos na mesma turma. Ele levantou 2 dedos. Quando me formei, venci-o 2 vezes seguidas. Impossível. O pequeno Sasuke gritou de volta instintivamente, mas Yami apenas sorriu. Por que você não pergunta ao Shizui-senpai e vê? Sasuke se virou para Shizui, com os olhos cheios de esperança. Shizui sorriu amargamente e assentiu, impotente. Sasuke, Yami é um ninja muito talentoso. Itachi ainda precisa se esforçar bastante para alcançá-lo. O mundo do pequeno Sasuke desmoronou. Para ele, Nissan era o melhor. Ele jamais imaginou que Nissan pudesse perder. Seu rosto se fechou, seu nariz se enrugou e ele estava prestes a chorar. Não chore ainda. Você sabe por que Itachi não poderá treinar Shuriken com você? Yami interrompeu o momento. E como previsto, a atenção de Sasuke se desviou. Por quê? Porque provavelmente vou machucá-lo feio daqui a pouco. Então ele não vai poder treinar com você. Você verá por si mesmo. Uá! Sasuke finalmente caiu em prantos. O anfitrião estabeleceu um laço de ódio com Uchiha Sasuke. Recompensa, melhoria de aparência única, efeito gradual ao longo dos próximos 30 dias. Yami, com esse rosto ainda preciso ficar mais bonito? Puxa, o Sasuke é mesmo um rostinho bonito de dar inveja, que azar. Yami, Shizui deu uma risada impotente. Por que você está aqui intimidando crianças em vez de esperar na área dos competidores para a luta? Os confrontos já estão definidos. É um tédio lá. Yami tirou um pirulito do bolso casualmente e colocou na boca de Sasuke. O choro cessou imediatamente. Ele continuou. Todos estavam tremendo quando me viram. O que eu deveria fazer? Ficar olhando todos eles tremerem? Shizui não podia discordar disso. Era normal que aqueles genin ficassem nervosos. Até ele ficou em silêncio por um tempo depois de ouvir falar das façanhas de Yami. A propósito, por que você trouxe esse pirralho com você? Onde estão os pais dele? Ao olhar para Sasuke, cujo nariz estava tremendo e que havia se esquecido de chupar o pirulito, Yami sentiu alívio. Normalmente, todos o chamavam de pirralho. Agora finalmente era a vez dele de chamar alguém de pirralho. Shizui explicou. Muitos dignitários estrangeiros vieram hoje, então o chefe do clã Fugaku está patrulhando com a divisão de segurança. Que líder de clã responsável? Yami assentiu com a cabeça. No topo do estádio, a voz de Hiruzen ecoou, anunciando os confrontos e as regras. Havia 12 finalistas. Primeiro, 6 seriam selecionados por meio de confrontos individuais. Os 2 que terminassem suas lutas mais rapidamente avançariam diretamente para as semifinais. Os 4 restantes lutariam novamente pelas 2 últimas vagas nas semifinais. Em seguida vieram as semifinais e a partida final. Vencer não era o único caminho para a promoção. Qualquer atuação excepcional ainda podia render uma promoção a Chunin. Quando os confrontos da primeira rodada apareceram no telão, suspiros ecoaram pela multidão. Muitos esperavam presenciar a batalha entre Uchiha Itachi e o agora infame assassino de genins, Shimura Yami. Infelizmente, os 2 não foram combinados. O oponente de Itachi era um genin de Konoha. O oponente de Yami era de Suna. A luta de Yami foi a última da primeira rodada. Depois que Itachi derrotou seu oponente com facilidade, Yami subiu ao palco, recebido por aplausos ainda mais altos que os de Itachi. Escondido em um corredor, Danzou exibiu um sorriso orgulhoso. Então era só hype, né? Quem não conseguiria fazer isso? Hiruzen não usou a mesma tática para promover seus 3 alunos? O título Sannin foi algo dado por Anzo após a derrota, mas agora se tornou lendário. Ele havia sofrido por ser honesto demais. Não deixaria Yami cometer o mesmo erro. A partir daquele momento ele iria gravar a imagem de Shimura Yami, gênio e poderoso, nos corações dos aldeões. Isso o ajudaria no futuro, especialmente na disputa pela posição de Hokage. Terceira rodada, 6ª partida, Shimura Yami de Konoha contra Nagashi de Suna. O árbitro era um jonin especial que Yami nunca tinha visto antes. Após o anúncio, ele se retirou para a lateral do campo. Shimura, assassino de genins, hein? Para evitar ser emboscado por Yami, Nagashi cautelosamente colocou alguma distância entre eles. Vendo que Yami não tinha intenção de atacar, ele começou a provocá-lo. Ouvi dizer que você dominou a liberação de queimadura, mas parece apenas um truque de Konoha. Liberação de queimadura pertence à nossa heroína da vila, Pakura. Como uma criança pequena, como você poderia aprender isso? Nagashi entrou na luta pronto para morrer. Sua missão era forçar Yami a usar a liberação de queimadura e confirmar sua autenticidade. Herói? Yami deu uma risadinha.
Sua vila tem um jeito peculiar de tratar heróis. Mas já que você quer ver, vou lhe mostrar a técnica suprema do seu herói. Ele disse algo que Nagashi não conseguiu compreender totalmente. Então Yami levantou as mãos. 3 esferas flamejantes de cor laranja avermelhada giravam rapidamente acima de sua cabeça. Assim que acumularam energia cinética suficiente, lançaram-se como flechas em direção a Nagashi. Liberação de queimadura. O rosto de Nagashi se contorceu em horror ao sentir a umidade de seu corpo evaporar. Ele tentou formar selos de mão, mas antes que pudesse terminar sequer metade, a bola de fogo já o havia atingido. Rápido demais. Bum! Um jutsu de substituição preparado permitiu que ele escapasse, mas antes que pudesse reagir, as outras 2 bolas de fogo seguiram sua nova posição. Liberação de vento, compressão. O vento impetuoso prendeu Nagashi contra uma parede de pedra. Ele não conseguiu se mover enquanto a última bola de fogo o engolia por inteiro. Não. Bum! Desta vez, não há surpresas. Quando a fumaça se dissipou, o cadáver ressequido de Nagashi desabou no chão e se desfez em cinzas, comprovando o poder da liberação de queimadura com sua vida. Após um momento de silêncio, o estádio explodiu em aplausos estrondosos. Incrível! Então isso é liberação de queimadura? Muito mais forte que a liberação de fogo. Nunca vi a liberação de fogo matar alguém. O gênio de Konoha, sem dúvida. Estou ansioso para ver Shimura crescer. Ele definitivamente se tornará uma figura lendária como Sannin. Enquanto o povo da Terra do Fogo se inflamava de entusiasmo, espiões de outras nações permaneciam desconfortáveis e em pesado silêncio. Konoha era realmente uma vila onde gênios nunca paravam de surgir. Na plataforma superior, Hiruzen sentou-se com o daimyo e sorriu levemente. Forte, não é? Ele estará sob meu comando em breve. O árbitro anunciou o resultado e Yami voltou para as arquibancadas, onde retomou as provocações ao pequeno Sasuke. Felizmente havia ninjas de Konoha por perto, então nenhum fã ousou se aproximar dele diretamente. Mesmo assim, muitos ninjas o observavam com curiosidade. A otimização do sistema de vínculos recém-atualizado estava em pleno funcionamento. Mesmo com pessoas que Yami não conhecia, o impacto da liberação de queimadura lhe rendeu mais de 100 pontos de vínculo e diversas recompensas básicas. Se ao menos a plateia fosse composta apenas por ninjas. Um dia, reunirei todos os ninjas do mundo, e farei com que me admirem. Yami tomou essa decisão em silêncio, bagunçando o cabelo de Sasuke no processo, o que fez o garoto gritar em protesto. Segunda rodada. Yami e Itachi terminaram suas primeiras partidas mais rapidamente, então avançaram diretamente para as semifinais. Terceira rodada. Ambos derrotaram seus oponentes. Yami ficou um pouco irritado por outro genin de Suna ter sido enviado para enfrentar Itachi. Parecia um confronto desperdiçado. Finalmente a final. O estádio inteiro explodiu em aplausos. Um roteiro perfeito. Quem diria que os 2 participantes mais jovens chegariam até o final? Corria o boato de que eles eram colegas de classe na academia. As pessoas imaginaram um confronto feroz e respeitoso entre dragões e tigres. Quem venceria? Somente leigos fizeram essa pergunta. Quem conhecia os bastidores, sabia que hoje só poderia haver um vencedor. Em meio aos aplausos estrondosos, Itachi e Yami entraram na arena, ficando um de frente para o outro, assim como quando se formaram um ano atrás. Itachi, esta deve ser a nossa terceira partida, certo? Yami suspirou. Eu queria que o Shizui-senpai estivesse aqui. Pelo menos ele me animaria. Mas eu realmente não consigo me animar em lutar contra você. Itachi franziu a testa ao ouvir o tom zombeteiro. Vou te surpreender. Não, você não vai. Yami respondeu seriamente. Como você pode me impressionar se ainda nem despertou 3 Tomoe? Mas seu irmão, ele não é mau. Yami lambeu os lábios de repente, e a expressão de Itachi ficou tensa. O que você está dizendo sobre o Sasuke? Nada. Yami balançou a cabeça. Ele me disse agora mesmo que depois desta partida, Nissan iria praticar shuriken com ele. Eu disse que não para ele. O sorriso de Yami se alargou. Porque estou prestes a dar uma surra no Nissan dele. E ele começou a chorar. Clang. Itachi desembainhou sua espada curta com uma expressão vazia. Shimura Yami, não preciso dizer mais nada. Vou lhe mostrar o progresso que fiz no último ano. Capítulo 69. Se existe alguém no mundo que entende o clã Uchiha melhor do que ninguém, e Senju Tobirama ousa se autoproclamar o segundo, então nem mesmo o sábio dos 6 caminhos ousaria reivindicar o primeiro lugar. Sua avaliação dos Uchiha também foi precisa. Nenhum clã valoriza o amor mais profundamente do que o clã Uchiha. Quando eles realmente experimentam o amor, as emoções que estavam reprimidas são libertadas. Mas essas emoções costumam ser extremas e excludentes demais. Uma vez estimulada a despertar o Sharingan, a glândula pineal secreta simultaneamente uma substância misteriosa que amplifica ainda mais essas emoções. Isso cria um ciclo vicioso. Em outras palavras, quanto mais forte um Uchiha se torna, mais paranoico ele tende a ser. O amor deles muitas vezes causa mais danos a si mesmos e aos que os rodeiam do que o amor jamais deveria causar. Para Uchiha Itachi, seu porto seguro emocional era seu amado irmão mais novo. Embora Yami nunca tenha demonstrado qualquer intenção maliciosa em relação a Sasuke, Itachi ainda assim foi afetado, e uma tempestade de raiva se formou em seu peito. Espere. Você quer treinar shuriken com Sasuke? Yami levantou a mão. Então aceite uma condição, e eu posso pegar leve com você. Não preciso da sua caridade. A resposta de Itachi veio com uma saraivada de shurikens vindas de todas as direções. Você pediu por isso. O sorriso de Yami desapareceu. Ele lançou seu próprio shuriken, que colidiu precisamente com o de Itachi. Os dois lançaram shurikens descontroladamente. O Sharingan de 2 Tomoe de Itachi já estava ativado, e a técnica de shuriken do clã Uchiha havia sido levada ao seu ápice por ele. Yami, confiando em sua visão dinâmica superior e habilidade física, bloqueou com precisão todos os projéteis que se aproximavam. Mas mesmo assim ele perdeu.
porque ele não carregava tantos shurikens quanto Itachi. Ao enfiar a mão na bolsa e perceber que só restava um shuriken, a boca de Yami se contraiu num sorriso. Ele o arremessou com uma mão e fez um selo de mão com a outra. Ninjutsu. Técnica do clone das sombras com shuriken. O único shuriken instantaneamente se multiplicou em mais de 10, bloqueando a saraivada final de ataques de Itachi. Então, Yami parou e até fez um gesto para que Itachi continuasse. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. As duas bolas de fogo colidiram e se emaranharam por um instante, antes que a de Itachi fosse suprimida, forçando-o a desviar. Yami ficou imóvel mais uma vez. O estádio barulhento foi aos poucos se aquietando, e a expressão de Itachi tornou-se mais fria. Muitas pessoas perceberam o que estava acontecendo. Yami estava usando deliberadamente os mesmos golpes para derrotar completamente Uchiha Itachi. Zaz! Os olhos de Shizui se encheram de preocupação, mas não por Yami, e sim por Itachi. Ele não sabia o que tinha acontecido entre os dois, mas era óbvio que Yami sempre detestara Itachi e agora estava brincando com ele. Felizmente, Yami nunca teve realmente desejado matá-lo. Mas se ele perdesse assim hoje, a reputação do Itachi sofreria um grande golpe, não é? Além da preocupação de Shizui, os outros espectadores simplesmente curtiam o espetáculo, gritando: próximo movimento! Próximo movimento! Na plataforma mais elevada. Inicialmente, Hiruzen sorriu quando Yami usou seu próprio ninjutsu, mas agora esse sorriso desapareceu. Ele havia apoiado a supressão do clã Uchiha. Mas isso não foi repressão. Isso foi humilhação. Itachi era filho de Fugaku. Se ele fosse humilhado dessa forma, isso só enfureceria os outros membros do clã. Danzou. Ele sentiu que as ações de Yami eram, sem dúvida, resultado da influência de Danzou. O que é que foi isso? O daimyo ao lado dele não ouviu o sussurro de Hiruzen e se virou, animado. O que você disse? Aquele garoto Shimura Yami é realmente bom. Usar os mesmos golpes para quebrar o ataque do oponente, ele é esperto. Nada, respondeu Hiruzen, forçando um sorriso. Eu só estava me perguntando o que Danzou anda aprontando. Ah, certo. O daimyo assentiu. Ele é neto de Danzou, então por que Danzou não está aqui para assistir? Esta luta é ótima. Na arena, Itachi começou a se movimentar e a executar selos de mão novamente. Não importa o que ele tentasse, Yami o espelhava como uma sombra e contra-atacava com os mesmos movimentos. As armadilhas que Itachi havia preparado cuidadosamente foram anuladas pelas próprias armadilhas de Yami. Até mesmo a recém-dominada técnica proibida, explosão de clones, foi interceptada por um dos clones das sombras de Yami. Já não parecia que ele estava lutando contra Yami, mas sim contra outra versão de si mesmo. Alguém que conseguia enxergar através dos seus pensamentos. Então só podemos competir em Taijutsu. Um Sharingan de um Tomoe aprimora a intuição e a percepção dos chakras. 2 Tomoe aprimoram ainda mais essas habilidades e também permitem copiar técnicas e aplicar alguns genjutsus. Mas ele tinha acabado de tentar, e sua força atual como aluno não era suficiente para afetar Yami com genjutsu. Sua única chance de causar dano era através do combate corpo a corpo e encontrando uma brecha por meio de reflexos. Com a decisão tomada, Itachi ativou sua tática e avançou diretamente contra Yami. Bang! Os dois punhos colidiram. O rosto de Itachi se contorceu de dor, mas sua outra mão ainda desferiu um golpe descendente com sua espada curta, deixando um arco prateado. A espada Kusanagi bloqueou o golpe sem esforço, e os dois se envolveram em um duelo de espadas em ritmo acelerado, arrancando aplausos da plateia. Mas o próprio Itachi não sentiu alegria alguma, apenas desespero. Em ninjutsu, taijutsu e genjutsu, ele era inferior em todas as categorias. Completamente reprimido. Suas estratégias não funcionavam de jeito nenhum. Ele não tinha a menor ideia de como vencer. Ódio, ressentimento. Os ataques de Yami eram tão fluidos quanto Mercúrio, e ele ainda adicionava pressão psicológica. Então esse é o tal Uchiha? Qual é o poder do seu Sharingan? Porque eu nem consigo senti-lo. No momento, a única coisa que faltava para estabelecer uma ligação com Itachi era o estímulo emocional final. Yami supôs que a recompensa provavelmente seria uma de suas habilidades oculares, Tsukuyomi, Amaterasu, ou talvez ambas. Você nunca sabe o quão fraco você é até que seja realmente encurralado. Talvez, nesse momento de completo desespero, Itachi ativasse a recompensa final do vínculo. Cal. De repente, o corpo de Itachi se transformou em um bando de corvos, mas Yami manteve a calma. Ele matou vários corvos em pleno voo. Os que restaram reagruparam-se à distância, reformando o corpo de Itachi. Ele agora estava coberto de múltiplos ferimentos de espada e sangrava. Nissan! Sasuke gritou das arquibancadas, chorando em pânico. Mas a voz da criança era muito baixa, abafada pelos suspiros da multidão. Seu irmão não ouviu. Ofegante, ofegante. Itachi respirava com dificuldade. Seu chakra e sua energia estavam quase esgotados, mas ele ainda se recusava a admitir a derrota. Pela honra do clã Uchiha, ele preferiria morrer em batalha a se render. Além disso, ele não percebeu nenhuma intenção assassina vinda de Yami. Tudo isso foi uma zombaria. Um lampejo de loucura passou por seu Sharingan vermelho. Itachi avançou mais uma vez. Bang! Yami desviou-se facilmente do fraco ataque e atingiu o braço de Itachi, derrubando a espada de sua mão antes de arremessá-lo para longe com um chute. Itachi caiu no chão e desmaiou. O examinador Jonin especial contou até 10 e anunciou o vencedor final. O vencedor é Shimura Yami. A multidão irrompeu numa última onda de aplausos estrondosos. Apenas Yami balançou a cabeça em sinal de desapontamento. As emoções não foram suficientes. Itachi apenas parecia desesperado e suicida, mas na realidade, ele já havia aceitado o desfecho. Matar um ninja de Konoha naquele contexto era impossível. Sabendo disso, ele escolheu lutar com honra e cair com dignidade.
Com essa mentalidade, ele jamais experimentaria os extremos emocionais necessários para desencadear algo mais profundo. Então Yami encerrou tudo de forma limpa. Após o exame, os resultados da promoção a Chunin não seriam anunciados imediatamente. Isso aconteceria em 3 dias. Yami queria encontrar Sasuke para ver se conseguia obter a recompensa do segundo estágio do vínculo, mas Shizui já o havia levado para visitar Itachi no hospital. Sem ter para onde ir, Yami levou Kurenai e o Gal para casa para comemorar. Na manhã seguinte, Yami, hora de levantar. Arrume o que precisar, estamos prontos para ir. A voz animada de Pakura acordou Yami. Estou a caminho. Yami bocejou e trocou de roupa, vestindo algo mais casual. Hoje era o dia da mudança. Pakura estava mais animada do que ele, o verdadeiro dono do imóvel. Ela passou a noite pensando no que levar. Após mais uma manhã de preparativos, tudo estava embalado, e alguns membros da família Shimura ajudaram a transportar tudo de uma só vez. No entanto, Pakura insistiu em organizar tudo sozinha para que fosse mais fácil de usar. Naquele momento, Kurenai e o Gal também chegaram para ajudar. Cada um escolheu um quarto para si. O raciocínio deles era que se no futuro ficassem até muito tarde, poderiam simplesmente dormir ali. Com a lista de compras em mãos, Yami foi enviado para fora. Vaza daqui, pirralho. Não vou vender para você. Na zona comercial, um menino magro foi empurrado para fora de um supermercado e caiu no chão. As pessoas próximas mostraram-se indiferentes, chegando mesmo a evitá-lo como se estivesse infectado com alguma doença. Os olhos azuis do menino se encheram de lágrimas. As marcas semelhantes a bigodes em suas bochechas se contraíram. Por quê? Por que as pessoas da aldeia o odiavam tanto? O que ele tinha feito de errado? Por que todos o chamavam de raposa demoníaca? Ele era apenas uma criança normal. Ei! Será que existe alguém em Konoha mais arrogante do que eu? Uma voz surpresa soou acima dele. Ele olhou para cima e viu um garoto um pouco mais velho parado ali. Shimura Yami? O dono do mercado que acabará de empurrar o menino o reconheceu imediatamente. Ele não tinha escolha. Graças à promoção de Danzou e à aprovação tácita de Hiruzen, Yami era agora o gênio mais cobiçado da vila. Você se recusou a vender para esse garoto e o expulsou? Perguntou Yami, apontando para o menino no chão. Ele é a raposa demoníaca. Ele traz desgraça, gritou o dono. Posso vender para quem eu quiser. Impressionante. Você tem coragem de tentar usar essa desculpa comigo. Yami assentiu com a cabeça e guardou a lista de compras no bolso. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Bum! Uma chama intensa surgiu sobre o dono da loja, que ficou atônito e irrompeu na loja, incendiando-a instantaneamente. Minha loja. Esta loja não é mais sua, disse Yami friamente. A partir de hoje, você pode procurar outro emprego em Konoha. Se sobreviver, comece escrevendo meu nome de cabeça para baixo. Esta aldeia não tolera ninguém mais arrogante do que eu. Ele lançou um olhar frio sobre a multidão que assistia, incluindo os lojistas próximos. Todos entraram em pânico e recuaram com medo. O mesmo vale para todos vocês. Se alguém ousar discriminar nos negócios novamente, nem se dê ao trabalho de ficar em Konoha. Meia hora depois, ao sair da zona comercial, Yami levou o menino até uma represa dentro da aldeia. Eles se sentaram juntos na margem. Irmãozão, você é incrível. Os olhos do garoto estavam cheios de admiração. Ele até imitou os selos de mão de Yami. Liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Infelizmente nada aconteceu. Yami acenou com a mão dispensando. É razoável. Liberação de fogo não mata pessoas, mas é bom para acender fogueiras. Um dia eu aprenderei ninjutsu. Gritou o garoto em tom de incentivo. A propósito, irmãozão, qual é o seu nome? Você não os ouviu agora? Yami olhou para ele surpreso. Esse garoto é um completo ignorante desde que nasceu? Hehe. O menino coçou a cabeça, envergonhado. Ele estava tão maravilhado com a bola de fogo que não a pegou. Meu nome é Shimura Yami, disse Yami lentamente. E você? Meu nome é Uzumaki Naruto. O garoto sorriu radiante, como se fosse a primeira vez que alguém lhe perguntava o nome. Irmãozão Yami, você é um ninja? Ele apontou para a bandana que estava pendurada na cintura de Yami. Sim. Yami assentiu. Acabei de passar no exame Chunin. Em 2 dias, serei oficialmente um Chunin. Sabe o quão fortes são os Chunin? Naruto balançou a cabeça sem entender. Não sei. Exatamente. Yami estalou os dedos. É difícil explicar, mas com essa sua cara de bobo, você nunca vai se tornar um Chunin na sua vida. Caramba! Naruto gritou de frustração e cerrou os punhos. O vovô Kage é o mais forte. Um dia eu serei Hokage. Mais forte que qualquer Chunin. Os Chunin podem usar ninjutsu. Você já viu algum Hokage usar? Não. Naruto hesitou. Ele só tinha ouvido histórias do vovô Kage, mas nunca o tinha visto lutar. Mas o vovô Hokage com certeza conhece ninjutsu. Chunin podem liderar esquadrões Genin. Hokage pode? O vovô Hokage também pode liderá-los. Os Chunin se atrevem a comer fezes. Será que os Hokage se atrevem? Vovô Hokage. Ai. Uma tosse constrangida interrompeu a discussão abruptamente. Yami, não ensine bobagens às crianças. O terceiro Hokage apareceu diante deles, com o rosto cheio de rugas e constrangimento. Capítulo 70. Hiruzen originalmente usava sua bola de cristal no escritório do Hokage para observar o bem-estar das mulheres de Konoha e para verificar o estado de saúde de Uzumaki Naruto. Não faz muito tempo, Naruto completou 3 anos, e Hiruzen permitiu que ele morasse sozinho, embora uma babá ainda fosse responsável por cozinhar para ele durante a semana. De tempos em tempos, ele incutia a vontade do fogo no menino, plantando com sucesso um sonho no coração da criança, tornar-se Hokage. Mas enquanto ele observava hoje, Yami apareceu de repente.
Hiruzen testemunhou incendiar uma loja e ameaçar os comerciantes vizinhos. Ele não acreditava que aquele contato repentino entre Yami e Naruto fosse obra de Danzou. Aquele velho amigo só sabia operar nas sombras e jamais agiria com tanta ousadia. Ainda assim, a identidade de Naruto era muito sensível. Ele precisava testar a situação. Por coincidência, ele ainda não tinha tido uma conversa particular com Yami, então essa também era uma oportunidade para criar um bom relacionamento. Essa criança poderia vir a ser sua subordinada no futuro? Ao chegar ao local, ele ouviu as duas crianças discutindo, até que, Naruto, admito, não sou tão bom quanto um Chunin nesse aspecto. Hiruzen foi forçado a ceder. Afinal, os Chunin de Konoha incluíam membros da divisão especial de inteligência. Alguns deles realmente comeriam aquilo para analisar informações inimigas. Ao ouvir seu avô Hokage admitir isso pessoalmente, Naruto pareceu desapontado. Em seu íntimo, Hiruzen deveria ser todo-poderoso. Ele não esperava que sequer se atrevesse a comer fezes. Naruto, a responsabilidade de um Hokage é muito maior do que a de um Chunin. Ele deve proteger todos os aldeões. Hiruzen tentou se recuperar rapidamente. Mas isso não significa que o Hokage seja onipotente. Ele também precisa da força dos outros. Você entende? Entendo. Naruto assentiu com seriedade. Me tornarei Hokage e conquistarei o reconhecimento de todos. Por quê? Perguntou Yami de repente, perplexo. Naruto piscou, confuso. Por que você quer o reconhecimento de todos? Naruto respondeu docilmente, porque assim ninguém mais vai me odiar. Ninguém vai se recusar a me vender nada. Hiruzen sentiu instintivamente que algo estava errado. Você está pensando demais nisso. Yami deu um leve sorriso e disse gentilmente, olhe para aquelas pessoas de antes. Elas me reconheceram? Naruto hesitou, depois balançou a cabeça negativamente. Exatamente. Mas eu não preciso do reconhecimento deles. Se eles ousarem falar mal de mim ou se recusarem a me vender alguma coisa, que saiam de Konoha. Yami. O rosto de Hiruzen ficou vermelho, e ele o interrompeu rapidamente. Naruto não é um gênio como você. Ele ainda é apenas uma criança. Está tudo bem. Yami deu um tapinha no ombro de Naruto. Então aguente firme por 2 anos. Mantenha um caderninho. Anote o nome de todos que falam pelas suas costas. Quando você estiver forte o suficiente, mate todos que não te reconhecerem. O resto, todos eles vão te reconhecer. Naruto estremeceu. Mesmo com apenas 3 anos, ele entendia o que a morte significava. Aquela era a primeira vez que ouvi alguém falar sobre matar com tanta naturalidade. Hiruzen apenas sentiu que Danzou havia cometido um pecado grave. Que influência terrível. Que personalidade assustadora. Como Danzou conseguiu criar uma criança assim? Naruto, seu irmão mais velho Yami, está brincando. Hiruzen se apressou em corrigir os valores do garoto. Uma pessoa que fere seus companheiros não está qualificada para ser Hokage. Usar seu poder para proteger os outros é a verdadeira marca de um Hokage. Naruto assentiu vigorosamente. Ele também sentia que algo estava errado. Está tudo bem, eu não quero ser Hokage mesmo. Yami jogou uma pedra na água com desdém, fazendo-a quicar 7 vezes. Por acaso, havia um pescador na margem oposta. Ele abriu a boca para praguejar, mas ao avistar o velho sentado ao lado de Yami, silenciosamente recolheu seus equipamentos. Abandonou seu ponto de pesca e partiu para outro mais distante. Qual é o seu sonho, Yami? Perguntou Hiruzen. Ele precisava encontrar uma solução para guiar essa criança pelo caminho certo. Meu? O garoto apoiou o queixo em uma das mãos e pareceu pensativo. Quero criar laços com todos no mundo ninja. Ah, é? Com todo mundo? Perguntou Hiruzen. Por quê? Se estivermos todos conectados por laços, talvez não haja mais guerras. Que ideal grandioso. Você me lembra o segundo. Hiruzen suspirou e então o encorajou. Embora seja difícil, acredito que você conseguirá. Ótimo, a criança ainda era recuperável. Que tipo de maldade poderia haver em uma criança cujo sonho era criar laços com o mundo inteiro? Sim, Yami assentiu solenemente. Muito bem, já conversamos o suficiente. Você deveria ir para casa jantar. Hiruzen, tendo obtido a resposta que queria, sentiu-se aliviado e estava prestes a sair. Inesperadamente, assim que ele se levantou, Yami o deteve. Terceiro, você não vai nos pagar o jantar? Por que eu deveria te dar um presente? Perguntou Hiruzen, confuso. Porque acabei de te ajudar a se livrar de um câncer na aldeia, disse Yami com convicção. Aquele dono de mercearia era ainda mais arrogante do que eu. Ele se atreveu a escolher os clientes e ainda chamou aquele garoto de raposa demoníaca. Se ele é uma raposa demoníaca, então eu sou o pai do sábio dos 6 caminhos. Por isso, incendiei a loja dele. Não deveria me agradecer? A boca de Hiruzen se contraiu incontrolavelmente. Yami, atacar aldeões é errado. Então eles deveriam ter se comportado melhor. Eles me deixaram tão furioso que eu não consegui me conter. Honestamente, eles merecem morrer. Quer que eu volte e o mate agora? Enquanto falava, Yami liberou uma leve intenção assassina, assustando Naruto e deixando-o pálido. Você não tem permissão. Hiruzen estava completamente exausto. Parecia que levaria muito tempo para guiar aquela criança de volta ao caminho certo. Obrigado por me ajudar a encontrar as falhas da vila. E Naruto, eu te convido para jantar. Lamen. Churrasco. Os dois gritaram respostas diferentes ao mesmo tempo. Naruto foi rapidamente imobilizado por Yami. Você está se aproveitando da situação. Não seja exigente. O velho está me pagando. Ah, tudo bem. Naruto, que nunca tinha comido churrasco antes, assentiu com um olhar lamentoso. No Yakiniku Hiruzen foi completamente enganado. Quanto a Yami, talvez devido ao desenvolvimento de sua linhagem Senju ou aos genes Otsutsuki herdados de Hinata, seu apetite explodiu. Ele costumava comer 10 pratos de carne especial, agora consegue devorar 20. Naruto também se revelou um glutão. Embora tenha vindo a contragosto, conseguiu terminar 3 pratos.
Na hora de pagar, o terceiro Hokage debitou o valor diretamente na conta do escritório do Hokage. Legal. Despesa de trabalho oficial. Após sair da loja, Naruto segurou a mão de Hiruzen com uma das mãos e acenou para Yami com a outra. Irmãozão Yami, lembra do meu endereço? Vem brincar qualquer dia desses. Yami acenou de volta e saiu sem dizer nada. Hiruzen olhou para baixo e disse, Naruto, o primeiro passo para se tornar Hokage é voltar para casa sozinho. Sem problema, respondeu Naruto energicamente e saiu andando sozinho. Eu realmente não esperava por isso. Depois que os dois se foram, o sorriso afável no rosto de Hiruzen desapareceu lentamente, substituído por um suspiro. Originalmente, ele planejava usar a hostilidade dos aldeões para temperar a vontade de Naruto, fazendo com que ele desejasse reconhecimento e se dedicasse à vila no futuro. Mas Yami interveio de repente, e esse plano pode não funcionar mais. No entanto, ele não podia culpar o garoto, porque a bondade e a justiça que Yami demonstrava eram exatamente o tipo de emoção que ele esperava ver nele. Por que você voltou tão tarde, hein? Onde estão as coisas que eu pedi para você comprar? Ao ver Yami chegar em casa depois de vagar por 3 horas sem encontrar nada, Pakura o questionou com desconfiança. Encontrei um pirralho no caminho, depois conheci o velho Hiruzen, que insistiu em me oferecer uma refeição. Então, acabei me atrasando. E as outras coisas? A loja pegou fogo. Quem te irritou dessa vez? Kurenai trouxe 2 caixas de leite e entregou uma para Pakura e outra para Yami. Yami deu um gole e disse casualmente. O chefe insistiu que o pirralho era uma raposa demoníaca e se recusou a vender para ele. Chegou até a empurrá-lo. Ele era mais arrogante do que eu. Raposa demoníaca. As expressões de Yugao e Kurenai mudaram. Até mesmo Pakura entendeu o que aquilo significava. As pessoas comuns chamavam Naruto apenas de raposa demoníaca. Mas os ninjas que lutaram na guerra sabiam a verdade. Tudo bem. Yami terminou seu leite de uma vez e bocejou. Acordei muito cedo hoje. Vou tirar um cochilo. Pakura sentiu levemente. Certo. Mais tarde irei à loja de departamentos mais distante e comprarei o restante. De volta ao seu quarto, Yami recebeu uma notificação do sistema. O anfitrião criou um vínculo com Uzumaki Naruto. Recompensa, linhagem Uzumaki, excelente. A recompensa foi distribuída. Conforme um calor intenso percorria seu corpo, Yami adormeceu rapidamente. Quando ele acordou, já estava escuro lá fora. Seu chakra havia aumentado significativamente, aproximando-se de 40 cartas. Sua vitalidade celular também havia melhorado bastante. No futuro, seu crescimento natural amplificaria ainda mais suas reservas de chakra. Na verdade, a linhagem sanguínea Uzumaki de Naruto não era pura. Era surpreendente que o sistema ainda a classificasse como excelente. Afinal, Naruto ainda não havia despertado nenhuma das habilidades características do clã Uzumaki. Correntes de selamento adamantinas, olho da mente do Kagura, ele não conhecia nenhuma delas. Até mesmo seu cabelo era tingido de loiro devido aos genes dominantes relacionados à natureza de água. Em termos de linhagem sanguínea, sua pureza definitivamente não se comparava à de Karin. Espere um segundo? Yami percebeu algo de repente. Sim, Karin? Ela e Naruto nasceram no mesmo ano, e ela já deveria estar em Kusagakure a esta altura. Por que não trazer de volta aquela garota de óculos e olhos vermelhos e criá-la direito? No dia seguinte, Yami planejava visitar a raiz para verificar algumas informações e bater um papo com o velho, mas um convidado inesperadamente barulhento interrompeu seus planos. Ei, amiguinho, você não disse que ia me levar para comer dango depois que se tornasse um Chunin? Esperei o dia todo ontem. Yami ignorou a Naruto feminina e olhou para Kurenai, que estava por perto com uma expressão de desgosto. Por que você a trouxe aqui? Kurenai parecia impotente. Anko apareceu hoje de manhã cedo gritando que você lhe devia dango. Eu não consegui impedi-la. Tudo bem. Yami suspirou. Eu também não tomei café da manhã. Os 3 foram à loja de dango. Anko não hesitou em pedir 8 espetinhos para si mesma. Kurenai só pegou 2 e Yami pediu 3. Dango era arroz glutinoso com açúcar, doce e pesado. Só a Anko conseguiria comer tanto. Mesmo depois de apenas 2 espetos, Kurenai decidiu silenciosamente intensificar seu treino da tarde. No meio da refeição, Yami perguntou casualmente, você é um Chunin? Nem consegue comprar dango? Que história é essa de espetinhos? Não está preocupado com dor de barriga? Anko enfiou 3 dangos na boca como um esquilo. Tenho sorte. Ganho descontos ou brindes quase todos os dias. Nunca tive problemas de estômago. Yami relaxou um pouco. Parece que o plano estava progredindo bem. Ela ainda não tinha engordado. Talvez ela simplesmente não estivesse na idade certa. Ele esperaria. Mas o que ele não percebeu foi o brilho malicioso nos olhos de Anko enquanto ela tomava goles de água. Quer engordar essa mulher? Mesmo que eu tenha que treinar 3 horas a mais por dia, você nunca vai conseguir. Após sair da loja de dango, Yami se despediu das garotas e foi para a raiz encontrar Danzou. Velho, aquele garoto Uzumaki Naruto é o Jinchuriki da Kyuubi, certo? Sim. Danzou fez uma pausa enquanto erguia a xícara de chá. Você o conheceu? Foi você quem espalhou o boato de que ele é a raposa demoníaca, perguntou Yami diretamente. Danzou assentiu com a cabeça, depois a balançou negativamente. Esse era o consenso dos superiores de Konoha. Se você quer controlar o poder de uma besta com cauda, o hospedeiro precisa ter uma força de vontade inabalável. Caso contrário, ele se tornará um fantoche da besta. Portanto, a vida de um Jinchuriki está fadada a ser repleta de dificuldades. Não apenas Konoha. Todas as vilas viam seus Jinchuriki da mesma maneira. Quando não estavam em uso, eram temidos e evitados. Mas quando a guerra chegou, esperava-se que lutassem como as armas supremas. Você sente pena dele? Danzou percebeu a verdadeira natureza do neto. Suponho que sim. Yami assentiu levemente e tomou um gole de chá.
Ele é só uma criança, mais novo do que eu. Eu simplesmente desprezo a falta de vergonha de vocês velhos e a ignorância dos aldeões. Danzou estava sendo repreendido pelo próprio neto, mas não se irritou. Permaneceu calmo. Quando você crescer, será igual a nós. Você não pode impedir isso. Mesmo que acabe com a discriminação pública, ela simplesmente passará para a clandestinidade. Assim como Ataque Sakumo. Danzou estreitou o único olho que lhe restava. Os tolos sempre apontarão o dedo para aqueles que trabalham nas sombras, sem jamais compreender o que eles sacrificaram por esta aldeia. Não ficou claro se ele estava falando de Sakumo ou de si mesmo. Em todo caso, Danzou se recompôs rapidamente e voltou ao seu estado calmo habitual. Vamos conversar sobre o seu futuro. Ele pousou a xícara de chá. Hiruzen usou o exame Chunin para me pressionar e uniu forças com os outros 2 conselheiros para te levar embora. Mas não estou preocupado que eles te convençam. Lembre-se, o que você vê de Hiruzen é apenas a superfície. Se ele alguma vez tentar persuadi-la a fazer algo impulsivo, pense 2 vezes. Esse é o truque dele. Hiruzen sempre convence os outros a fazerem coisas que não deveriam ser feitas, e depois assume toda a culpa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.